programa a seguir é uma produção independente. A Rádio Elite não se responsabiliza pelo seu conteúdo, mas acredita que as diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. Ela vem com um sorriso no olhar, trazendo brilho pra iluminar histórias que nos fazem sonhar. Soninha sabe como nos encantar. No rádio a voz dela ecoa, cada frase é melodia que voa, com palavras transforma o dia. Momentos de pura magia, momentos com Soninha no ar. Momentos com Soninha no ar. Olá, muito boa tarde a você, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, aqui da elitv.com.br e da Rádio Elite, minha Rádio FM. Não só ouvinte, né, mas meu querido telespectador da elitv.com.br. Estamos mais uma quarta-feira aqui, ao vivo, diretamente do estúdio da Rede Elite de Comunicações. Hoje, dia 30 de abril de 2025, e já o mês finalizando e chegando aí o mês de maio com muitas festividades. E por falarmos em festividade, hoje, dia 30 de abril, é o Dia da Moda. Eu tenho que parabenizar todos os envolvidos, todos os empresários e as grandes indústrias da moda, porque nós mulheres, eu estou aqui de oncinha hoje, somos encantadas pela moda, não é? E por isso eu quero desejar a você uma tarde muito especial, que você esteja muito animada, olha, super vestida com aquela roupa que você gosta, usando aquela moda que você gosta. E eu quero agradecer sempre a sua participação aqui na nossa tarde, no nosso podcast Momentos. Muito obrigada a você que nos acompanha todas as quartas-feiras, a você que envia suas mensagens, a vocês que estão em vários estados do nosso querido Brasil. Eu quero agradecer a você do Rio Grande do Norte, que nos acompanha aqui através da Rádio Paineiras. Muito obrigada, receba o nosso abraço. A você da Rádio Marconi do Rio Grande do Sul, a você da Master FM e tantas afiliadas aqui com a nossa Rede Elite de Comunicações. Obrigada a você de todas as cidades aqui da nossa grande São Paulo, que nos presenteiam sempre com uma grande audiência. Muito obrigada pelo carinho de todos os nossos fãs que participam aqui, e eu só tenho que agradecer. E também aos brasileiros que estão distante aí das nossas fronteiras, nos acompanhando através da elitv.com.br. Muito obrigada a você que está na Espanha, a você que está na Itália, a você que está lá no Emirado Árabe. Muito obrigada sempre pelo teu carinho, pela sua audiência e sua participação. Bem, como sempre hoje, nós temos um convidado muito especial que eu quero agradecer por ele estar aqui conosco. Ele é um convidado muito querido, que tem uma profissão que ele fica assim nos bastidores dos grandes conflitos judiciais. Ele é um perito judicial na área de imóveis, um grande profissional, e aqui conosco, meu querido convidado, senhor Charles Reis. Muito boa tarde, meu querido amigo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Sonia.
Fique à vontade para cumprimentar os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Obrigado, Soninha, obrigado pelo convite, obrigado pela produção. Agradecer aqui a família, né? A minha família que está me apoiando. Agradecer aos amigos corretores, ao CRES de São Paulo, né? Que está sempre com a gente. Ao nosso TJ de São Paulo, né? Ao que nós somos auxiliares de justiça. E esperamos aqui esclarecer algumas dúvidas e ajudar as pessoas a entender mais o que seria a perícia de imóveis em São Paulo. Que ótimo, é um prazer te receber, viu? É um tema muito interessante. Eu convido você a permanecer essa tarde aqui conosco, que afinal, olha, tem novidade. É o último podcast feito aqui na Rede Elite, aqui na Zona Norte, porque nós estaremos em nova programação na Paulista. Fique conosco, nos prestigie. Vamos um minutinho só aí para os nossos intervalos. Muito obrigada. Até logo mais. Diversão garantida para todas as idades. Deixe sua festa ainda mais especial com brinquedos infláveis JCC. Futebol de sabão, tobogã, piscina de bolinha, cama elástica, pipoqueira, algodão doce e muitas opções de pula-pula. Qualidade e segurança garantidos. Atendimento personalizado através do nosso WhatsApp 11 9 1729 0222. Conheça também nossas redes sociais, Instagram e TikTok, @JCC Eventos. Agende agora sua data especial. Lembre-se, nosso WhatsApp 11 9 1729 0222. Estamos apresentando Momentos com Sônia Apolônio. Olá, você que está chegando agora aqui no nosso podcast Momentos, através da elitv.com.br. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bem, hoje o nosso tema será um tema muito importante e eu acredito que você vai gostar muito do nosso tema. Nós vamos falar sobre perícia judicial de imóveis com o perito judicial, senhor Charles Reis, nosso convidado. Meu querido senhor Charles Reis, o que é uma perícia judicial? Bom, Soninha, a perícia judicial nada mais é do que o juiz solicitar uma assistência judicial sobre a parte de imóveis, sobre a avaliação do valor do imóvel, onde você, em algumas varas de família, tem muitos conflitos e o juiz, por não entender na parte de avaliação de imóveis, dos valores dos imóveis, ele solicita um perito especialista para avaliar aquele imóvel e dar todos os pareceres técnicos quanto à questão de documentação, quanto à questão estrutural do imóvel, quanto ao valor real desse imóvel, se esse imóvel realmente ele existe, se esse imóvel não tem dívidas, e para tirar todas as dúvidas, né, das partes que estão ali no conflito. E existem muitos conflitos referentes à partilha de imóveis, né? Sim, bastante. A herança, separações, os litígios da vida. Então, para isso, o juiz ele fica realmente numa situação difícil, né? E só o perito que vai apresentar um parecer técnico, né, do valor comercial do imóvel para poder esclarecer isso e tentar fazer com que o processo tenha seguimento. É muito difícil fazer com que as pessoas entendam exatamente o trabalho da perícia, não é? Por quê? Porque nos conflitos, um entende, principalmente em herança, na divisão de bens, enfim, as partes entendem, não, o valor é tanto, vamos dividir assim, 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 e de uma forma e de outra, e normalmente acaba
entrando em conflitos judiciais onde a figura do perito é essencial para a solução, para esclarecer esses problemas e esses conflitos entre herdeiros. Fora esse conflito de herdeiros, tudo, como fazer, Charles, vou chamá-lo de Charles, para fazer essa avaliação? Como ela é feita? Você vai até o imóvel, porque, na verdade, o perito judicial, ele tem, assim, principalmente fé pública, mas tem que ter um conhecimento muito grande sobre o local, sobre a área, sobre o que envolve tudo isso. Como você inicia a sua perícia quando existem esses grandes conflitos ou até pequenos mesmo na avaliação? Eu vou falar do início. O perito avaliador de imóveis, ele é um corretor de imóveis. Né? Sim. A formação dele é técnico em transações imobiliárias ou contabilidade, né? Onde Sim. ele pode requerer o credenciamento dele junto ao CRES da sua região, Sim. do seu estado, né? Sim. E após isso ele faz um curso de avaliação de imóveis e depois disso ele faz um outro curso também de perícia de imóveis. Quer dizer que antes tem que haver o curso de Sim, avaliador de ele está imóveis. treinado, tá? Porque assim, tem vários tipos de análise de imóveis, né? Certo. Tem a avaliação comercial, que é aquela avaliação que as imobiliárias geralmente fazem. Você tem um imóvel, você quer vender, Sim. e você não tem noção do valor. Então, o seu vizinho tem uma casa lá que vale, ele fala que vale 800 mil, um exemplo. Sim. E a sua casa é melhor que a dele. Então, você fala, se a dele vale 800 mil, a minha vale 1.200.000, né? Porque eu acho que a minha é maior, ou a minha construção é maior, tem uma reforma, foi feita uma reforma recentemente. Então, você diz um valor, o seu vizinho diz outro. Então tem aquela avaliação que a imobiliária faz comercialmente, com a avaliação que ela pega naquele bairro, né? Pega aquele bairro, pega o valor real do metro quadrado, né? do imóvel, e faz aquela avaliação simples, que geralmente, em média, se não tem mais que 4 folhas. Eu trouxe até alguns exemplos para mostrar para vocês. E tem quando você cai na área judicial, como você é um assistente jurídico, o juiz ele pede uma coisa mais assim, aprimorada, que é o PETAM, né? O Parecer Técnico de Avaliação Imobiliária. O que é o PETAM? O PETAM, ele é um relatório do imóvel, né? Onde o perito, ele verifica a matrícula do imóvel, a situação Sim. documental do imóvel junto à prefeitura, a situação dos proprietários do imóvel, como está, se eles têm dívidas trabalhistas, se eles fizeram alguma penhora no imóvel, fizeram algum financiamento atrelando o imóvel como garantia. Também é analisado isso? Tudo. É analisado a questão no imóvel. de georreferenciamento desse imóvel. Muitas vezes a gente utiliza também drones para verificar se esse imóvel, se o vizinho não tomou parte desse imóvel, porque também pode ter esse problema, porque às vezes na matrícula do imóvel, porque assim, tudo está atrelado à matrícula. Sim. O que for alterado no imóvel tem que ser feito, tem que ser averbado na matrícula. Certo. Caso não seja averbado, isso já gera um conflito. Né? Onde você, por exemplo, você tem um imóvel lá, 1.000 metros quadrados, Certo. e a área construída é 400 metros. Mas você fez uma edícula e você não averbou essa edícula, não informou. Se você futuramente for vender esse imóvel, ou for fazer uma partilha, né, ou fazer uma penhora, Sim. dependendo quem for te dar a garantia desse imóvel, ele não vai querer. Por quê? Porque você não registrou essa melhoria nesse imóvel. Você não registrando essa melhoria junto à prefeitura, junto ao cartório de imóveis, obviamente, você não vai conseguir averbar. Você não vai conseguir falar, não, realmente esse imóvel é o que é. E muitas vezes o banco que vai te financiar não vai te dar esse financiamento porque esse imóvel está irregular. Quer dizer que se eu tenho um imóvel e de repente eu resolvo fazer uma construção, uma edícula pequena, um quartinho, qualquer coisa Você pode fazer o que nesse... você quiser, mediante que se você quiser trabalhar dentro da lei, está legal, Sim. você vai contratar um engenheiro. Certo. Né? Esse engenheiro vai procurar um arquiteto, vai fazer um projeto. Em cima desse projeto, esse engenheiro vai executar esse projeto, vai informar para a prefeitura, né, que vai fazer esse projeto para você, essa melhoria, esse beneficiamento nesse imóvel. Sim. A prefeitura vai autorizar, porque é óbvio, né, a prefeitura autorizando isso, ela vai querer aumentar o seu imposto também. Todo mundo ganha, cartório ganha, engenheiro ganha, o arquiteto ganha, e a prefeitura também quer ganhar. Tá? Porque se você não fizer isso, você não regulariza esse imóvel, você não consegue averbar isso.
E se você não averbar, você vai ter problemas futuros com isso. E isso, o parecer técnico vai mostrar tudo. Muitas vezes a pessoa fala que é uma coisa e o parecer está dizendo outra. Mas só que o parecer ele vai estar rico de informações verídicas, aonde que você consegue tirar, assim, esclarecer esses conflitos que estão entre as partes. Então, não sei se me cabe, até me desculpe, Fica à vontade. porque eu sou leiga no Imagina, assunto, fica à não é? vontade. Mas nós sabemos que muitas vezes nós não temos esse conhecimento. Sim. Então, nós achamos que podemos fazer tudo no Não, nosso espaço, né? Não é bem assim. E né? não é bem Não é assim. bem assim. Digamos que eu tenho um imóvel, um terreno. Sim. Esse terreno, ele seja isento de IPTU. Por Sim. alguma Existe razão. a lei existe, veja bem. É uma coisa que tem que ser explicada. A prefeitura não explica, mas o que acontece é assim, se você tiver um imóvel só, e dependendo Sim. da construção que for esse imóvel, você tem até um certo valor, e do tamanho da construção você é isento de um imóvel. Se você tem Sim. mais que um imóvel, aí você começa a pagar por esses outros imóveis. Tá? E também tem a questão também da sua idade. Se for uma pessoa idosa, acima de 60 anos, ela tem essa isenção. Né? Mas se ela tiver só um imóvel, acima disso ela já não é mais isenta, ela tem que pagar, tem que contribuir com o IPTU. Então, mas se nesse terreno eu sou isenta de IPTU e tal, mas se nesse terreno a pessoa começa a construir, eu construo uma casa, eu aumento um pouquinho, aí enfim, nesse terreno que não tinha nada, se torna um terreno mais de maior valor, porque eu construí. Sim. Esse terreno passa a ser gerado imposto sobre essa construção ou ele continua... Se tiver dentro da... Porque existe uma lei, né, a lei da municipal, cada prefeitura faz a sua lei, né, a lei municipal. Ela diz o que você pode e o que você não pode fazer, dentro da isenção. Fora isso, você já começa a contribuir. E para você construir hoje um imóvel, você tem que procurar um engenheiro, procurar um arquiteto. Sim. Ele vai entrar com processo na prefeitura. Até para você tirar terra desse terreno, você tem que ter uma licença. Porque não é sair tirando terra, tirando entulho e limpando por conta própria. Não, você pode ocasionar riscos com seus vizinhos, porque você vai mexer com essa estrutura de imóvel, né? Você tem os vizinhos ao lado. Então, para tudo que você vai fazer no imóvel hoje, seja terreno, seja uma casa, seja até um prédio mesmo, até um apartamento, seja ele estrutural ou não, você tem que ter a assessoria de um engenheiro ou um arquiteto para poder que ele solicite à prefeitura o que você vai fazer naquele imóvel. Então, Charles, será que é por isso que tem tantos imóveis irregulares? Sim. Que as pessoas não conseguem vender ou vendem por um valor muito inferior. Eles conseguem vender, se ele está irregular, ele não vai conseguir financiamento bancário. Nenhum banco vai dar. Porque o banco vai fazer o quê? Ele vai comprar o terreno para ele. Sim. Você vai ser o alienado daquele imóvel até você terminar de pagar. Você pagando, a averbação vai para o seu nome. É 100% seu. Mas o imóvel, o banco, a financeira não vai querer entrar numa fria por conta de que você está falando uma coisa e é outra, tá? Muitas vezes, até os próprios bancos, que os bancos utilizam para avaliação do imóvel, não utilizam o corretor, o perito, utilizam um engenheiro, que ele vai cuidar da parte estrutural. Certo. A parte comercial e a parte documental desse imóvel, quem vai cuidar disso são os advogados do banco. Sim. Ou o perito avaliador, que muitas vezes, em alguns casos, os bancos, as financeiras procuram esses peritos para poder esclarecer alguns assuntos que estão pendentes do imóvel. Puxa vida, se torna algo assim, bem preocupante, não é? Se você quiser fazer a coisa certa, não quiser ter dor de cabeça lá na frente, até mesmo, veja bem, a questão de regularizar o imóvel é muito importante, porque Sim. Imagina a situação futura, você tem uma casa numa esquina, muito bem localizada, essa casa, vou citar um exemplo, a casa do Benilto de Paulo. Ele morava na região do Morumbi, de São Paulo. E por coincidência, no ponto da casa dele ia ser feita a estação do metrô Morumbi. Sim. E ele alegava que a casa dele valia em torno de 4 milhões. Só que a construtora que estava executando a obra da linha, acho que a linha amarela, que é a estação Morumbi, ela avaliou o imóvel em 1,5 milhão. E ele bateu no pé, não vou vender. Só que o que acontece? Não é que ele não quer vender, esse imóvel vai ser desapropriado para poder servir toda uma população, vai ser apropriado para servir um bem público. Né? Sim. Então, o que ocorreu com ele? Que ele saiu construindo, não averbou, e ele
teve que engolir aqueles 1,5 milhão por conta de Meu que ele não tinha Deus, como foi um provar. caso bem debatido esse. Rolou a discussão anos que rolou com o anos Benito de aí, Paula, que é não muito é? conhecido. Foi chato, porque ele é muito conhecido. Até na época, se eu não me engano, até o prefeito mesmo, na época eu não lembro o nome, falou, olha, eu sou seu fã tudo, mas infelizmente eu não posso fazer nada para te ajudar. É a situação. Então muitas pessoas não regularizam, mas com medo de pagar mais imposto. Mas assim, Não, e às dependendo do valor do vezes imposto, é também importante. é um desconhecimento. Também, fato Tem de conhecimento. muito Tem muitas isso, pegadinhas, né? muitas pegadinhas. Se você pegar um advogado, que é da área administrativa, é da área imobiliária, Sim. ele vai te assessorar muito bem, vai te dar os caminhos. Mas muitas pessoas, às vezes, não querem nem contratar, porque ou não tem dinheiro, né? Ou tem medo de estar pagando uma coisa muito alta. Agora, sim, o que acontece? Quando você mora num condomínio, você não tem como fugir. Condomínio, para você construir uma casa dentro do condomínio, você tem que ter planta. Você tem que ter autorização da prefeitura. Você tem que estar em dia com toda a documentação, porque senão você não consegue construir. E por que fora tem que ser diferente? Não, tem que ser todo mundo igual. Todo mundo quer reclamar, mas ninguém quer agir. Quando a coisa aperta, quando é o bolso, o pessoal foge. Legalmente, não é? Com certeza. Então, a questão de se regularizar, vou dar o exemplo de novo. Você tem uma casa de esquina, numa área muito bem localizada, e ali vai passar um viaduto. Sim. E a prefeitura precisa que você precisa desapropriar o seu imóvel para poder que ali passe o viaduto, ou seja, um pilar do viaduto. Ali está a obra do viaduto. E aí, veja bem, você paga hoje, por ano, um exemplo, vamos lá, R$100 por ano de IPTU. Mas o seu imóvel vale 4 milhões. Como é que você paga R$100 por mês de IPTU? Inaceitável isso. Sim. E aí o que é que você faz? A prefeitura vai te pagar o valor venal do imóvel. E não vai te pagar o valor comercial. É aí que entra o conflito. Aí entra de novo a solicitação do perito avaliador. Aí, nesse caso, você entende que o imóvel tem que ser anualmente avaliado? Não necessariamente. como Tem que ser avaliado, por exemplo, ele está irregular. Você vai verificar o que você pode fazer para regularizar ele. Obviamente vai informar para a prefeitura o que precisa fazer. Sim. E após isso ele já está irregular. Porque muitas vezes a prefeitura mesmo ela comunica aos moradores, porque a prefeitura faz essa investigação. Uma coisa que acontecia muito, hoje não acontece mais. Tá. Você comprava um imóvel, Sim. né, pagava R$1 milhão nele. Mas na hora que você ia registrar ele, ia averbar ele, alterar a matrícula, que é a escritura, Sim. você falava que pagou 100 mil. E no cartório você pagava aqueles 100 mil e os impostos, porque é o ITBI, né, que é o imposto referente à venda do imóvel, você dava aquele famoso migué da vida, né? E você falava, não, eu fazia um contrato de que pagou 100 mil, mas você pagou 1 milhão, né, que o imóvel vale 1 milhão. Isso acontecia, tá? Coisa de 5 a 10 anos atrás. Hoje não acontece mais. Não acontece porque mais. As prefeituras elas já têm um valor referencial dos imóveis. E outro detalhe, quando muitas pessoas vão construir o famoso puxadinho da vida, até mesmo, por exemplo, você tem um imóvel, né? E ali você tem cabe ali 5 carros. Você quer cobrir aquela área para você não ter um estacionamento, a sua vaga de garagem não está descoberta, não está desprovida, proteger o seu bem, que são os seus automóveis. Só do fato de você cobrir com telha, aquilo lá já vai ocorrer de área construída. Esse seu IPTU vai ter que ser alterado. Muitas vezes as pessoas passam despercebido pela prefeitura. E muitas vezes a prefeitura, o que ela faz para alterar esse valor do imóvel, o valor do imposto? Ela tem drones, então ela faz a verificação na região. Tá? Além do drone, ela também tem os recursos do Google. Né? Hoje ficou mais fácil fazer isso, Sim, né? E aí ela verifica aquilo, dependendo do grau da ampliação desse imóvel, né? Ela comunica o morador, fala, olha, você tem que comparecer à prefeitura, porque você alterou a área construída e a gente vai ter que regularizar esse imóvel, senão você... E por muitas vezes, se você não comparece, ou dependendo do grau da construção, você é multado, e a multa é alta. Tem casos que chega a ser na faixa de R$30 mil. Construção irregular. Muito alta. Dependendo, tem casos que são maiores ainda. É mesmo. Casos populares, eu vi cliente ser multado com na faixa de R$30 mil. E não tem como fugir, porque você vai fazer o quê? Você vai destruir aquela garagem que você fez? Não vai. Charles, como nós estamos falando assim num contexto de uma casa normal, que foi comprada e tudo mais. E quando nós olhamos para essas invasões grandes que as pessoas constroem e depois
vão legalizando. Eu tenho um caso até interessante para te falar. Eles vão precisando da escritura, Sim. gastaram dinheiro ali, não houve reintegração de posse, enfim, fizeram, na verdade, se tornou uma cidade. Porque nós temos muito isso. Como se faz? Comunidades, muitas comunidades. Como faz para essas pessoas poderem legalizar esses imóveis? Que entra o meio ambiente, entra uma série de coisas, não é, Charles? Como que você faz quando você verifica ou que você precisa fazer uma análise disso? A prefeitura, ela mobiliza alguns mutirões em algumas regiões de São Paulo, falando da capital de São Paulo, tá? Onde ela disponibiliza, né, toda a assessoria e todo o apoio administrativo dela para poder oferecer a esses moradores esses imóveis. Porque se eu regularizo isso tudo, para mim, prefeito, é bom, porque primeiro eu vou ganhar mais eleitores. Sim. Segundo, eu vou ter mais contribuição. Você vai pagar uma taxa mínima de IPTU, mas vai pagar. Automaticamente também eu tenho aí os serviços auxiliares, telefonia, água, luz, que as pessoas vão regularizar, porque vão ter um endereço, vão ter um documento, falar assim, não, realmente eu tenho um documento, o imóvel é legalizado e eu preciso regularizar. Porque muitas vezes eles têm ligações, mas são irregulares. Sim. Tá? Porque às vezes as companhias não querem entrar naquela comunidade, porque, poxa, eu não tenho nem um número ali. Então as pessoas vão começar a ter números. Então isso aí cabe à prefeitura. Aí você fala assim, mas como fazer para proceder isso? Você procura os seus políticos que vocês elegeram, né? As comunidades procuram os seus representantes dos bairros para que eles façam uma mobilização e regularizar seus imóveis, porque esse imóvel, seja ele de iniciativa pública ou privada, ele tem que ser desapropriado e entregue para esses moradores. Dá para regularizar? Dá. Só falta o quê? Vontade, força de vontade, tá? E isso você procura junto aos seus representantes políticos administrativos. E nesse caso, nós verificamos que normalmente existe dentro dessas comunidades associações, sim, não é? Associação de bairros. E elas têm o poder de regularizar sim, isso? Sim, eles têm o poder de procurar seus representantes vão procurar aí Quando eu falo de procurar seus vereadores, seus deputados, é porque a força é maior, porque você vai juntar toda essa comunidade, fazer um abaixo-assinado, procurar um representante, se não conseguir, procurar a prefeitura e verificar a situação desse imóvel. E muitas vezes, a prefeitura estando envolvida em todo esse conflito, em toda essa resolução aí, de imóvel, você consegue procurar o proprietário, seja ele privado, no caso sendo privado, e ele vende essa área para esses moradores. Ele vai regularizar isso, porque ele não quer pôr ninguém para a rua, não quer desapropriar ninguém, porque é horrível. Eu tenho tenho casos aí, por exemplo, até na Zona Norte mesmo, que pessoas estavam morando numa área, num terreno invadido há mais de 20 anos e foram desapropriados. Há mais de 20 anos. E outra coisa, até interessante falar isso, porque não sei se é verídico, tá, mas eu escutei. A gente escuta muita coisa, né, sim, no dia a dia. Sim. Que se você for, dependendo da área invadida, não são todas, tá? Eu escutei isso, precisa verificar, precisa se investigar. Certo. Se tiver a construção com alvenaria, corre o risco de ser desapropriado. Se for só feito de madeira, no caso, barraco de madeira, até então eles não vão pegar no pé. Mas quando começa a ter alvenaria, aí a coisa fica mais séria, porque aí o direito de propriedade aumenta. É mesmo. E aí as autoridades vão começar a ser... Porque assim, porque nenhum terreno não tem dono. Todo terreno tem dono. Toda propriedade tem dono. Seja ele privado, seja ele público, tem um dono. Não Só que nós sabemos que, e você muito mais, né, que deve atuar nesses casos, que nós sabemos que desapropriar é uma fortuna. Não é muito caro. Demora anos. Demora anos para desapropriar, tirar todas as famílias. E aí o proprietário acaba negociando. E por trás mesmo, disso, não você tem, não é só você ir lá tirar. Se for área privada, sim, você tem que também encaminhar, pagar um depósito para ficar esses móveis lá. E muitas vezes dá condição aí, dependendo do que o juiz decretar, de moradia por alguns meses para esses moradores. Não pode colocar todo mundo na rua. Não é assim, não é tão fácil quanto você imagina. Por isso que demora anos. Por isso que a briga não é fácil. Por isso que é mais fácil
vender aí o terreno, entra de novo o entrar em perito contato. avaliando essa área e informando para o juiz, olha, essa área vale tanto, não é o que ele está pedindo. Muitas vezes ele está pedindo uma coisa exorbitante, ele quer se aproveitar de uma situação. Uma coisa, não sei se é verídico isso, tá? Mas eu vou falar que eu também escutei, outra coisa precisa investigar. Sim. A área do Paraisópolis, que é uma das maiores favelas de São Paulo, perdendo apenas para aquela lá aquela que fica divisa de São Caetano, como é que chama mesmo? Esqueci o nome, agora me veio o nome. Aquela uma das maiores de São Paulo, Sim. da Zona Sul. Era uma grande fazenda, né? Sim. E o proprietário não conseguia regularizar junto à prefeitura. O que ele fez? Ele foi lá, abriu, loteou e vendeu. Vendeu e hoje já não tem mais como. Como é que você agora vende? Ficou ruim para quem mora, quem tem uma propriedade ali no Morumbi, abre a janela da porta de o prédio, a sua sacada e dá de cara com a favela daquele tamanho. Então é complicado. Tá vendo? Mas eu digo, também os moradores, no caso, quando se invadem essas propriedades grandes, enfim, eles não pagam luz, não pagam água, não pagam nada. É uma coisa que as companhias, né, elas têm muita preocupação com isso, porque aí é uma taxa mínima, né? Uma taxa mínima. Muitas vezes eles entram, fazem ali uma ligação clandestina de água e luz, né? E quando se regulariza esse imóvel, ele começa a pagar uma taxa mínima, porque é destinado um valor mínimo para poder que eles tenham a água e luz regularizada. Sim. E aí, nesse caso, quando começa a regularizar, muitas pessoas não gostam. Por quê? Puxa, não tinha dívida nenhuma, agora eu tenho que pagar. Muitas pessoas se unem e falam, não, eu tinha tudo gratuitamente. Eles querem o exemplo da água e luz, eles querem de graça, mas assim, alguns não gostam, outros acham interessante porque você tem uma referência, você tem um endereço, a regularizar, você tem não é? uma declaração residencial. Quando você vai fazer uma compra, um cartão de crédito, você mora onde? Como é que você vai comprovar aquilo? Então, você tem que mostrar uma conta de água e luz. Então, assim, alguns não gostam, mas muitos acham interessante, porque está a situação regularizada, não tem o período da sua conta ser cortada, do seu fornecimento ser cortado, e você tem uma referência também, até para você futuramente, amanhã, vamos lá, vai ser desapropriado o terreno, vai ser entregue para essa população, eu tenho uma referência, eu moro na rua tal, ou travessa tal, número tal, porque eu tenho uma conta de água e luz que eu posso comprovar isso. Sim, e outra coisa, eu entendo que as pessoas, né, são trabalhadores, estão lá dentro, ocorreu tudo isso por uma necessidade, enfim. Ninguém vai por acaso, sempre tem um porém. Tem sempre um porém. Por isso que tem que escutar sempre as partes. Né? E no final, acabam permanecendo, adquirem o direito de permanecer, e aí eles vão tendo assim mais vontade de regularizar todos esses a maioria, imóveis. 80% que moram numa área invadida, numa comunidade, querem regularizar. Regularizar, tá? com E outra certeza. coisa, até engraçado isso aí, tá? Eu tenho um caso, realmente, de um exemplo que aconteceu há pouco tempo, onde eles querem a regularização porque, na verdade, eles compraram aquele terreno. A associação invadiu, A associação, tem uma associação que invadiu a área, sim. foi lá, verificou a área, tudo invadiu a área, e vendeu aqueles lotes para aquela população. Eles não estão valendo de graça, eles compraram o lote, e lá foi loteado. E são lotes assim de 5 por 15, e eles são mínimos. têm documento, né? Documentado. Tem um contrato de compra e venda daquilo, comprado da associação. E a associação contrata um advogado, para esse advogado correr atrás dessa questão burocrática junto à prefeitura, junto ao fórum, junto aos órgãos, para poder regularizar essa área. Muitas vezes o proprietário cede. Quando é o poder público, a gente tem que entrar com um processo aí administrativo. Sim. Quando é privado, entra com ação judicial junto no fórum da região para poder chamar esse proprietário e falar, vamos acertar isso aí. Aí é onde entra o perito para informar para o juiz, ele está falando que aquela área custa 1 bilhão de reais, mas na verdade custa 600 milhões. Mas tem quantas famílias lá? 2.000 famílias. Vamos dividir isso aí? Vamos. Então dá para negociar, mas esse entrave todo é que um quer ganhar mais que o outro. Então é por isso que nesse caso envolve o fórum e envolve os peritos para auxiliar a justiça. E aí o perito entra na área, faz toda uma análise, Sim.
Eu acho que até assusta o pessoal, né? Quando o perito começa a entrar. Eles ficam com medo, porque na verdade você não incomoda ninguém lá, você só vai trabalhar na área, tá? Porque muitas vezes, dependendo da região, dependendo do local, como eu falei para você, Não, você eu utiliza estou só os dizendo meios no sentido administrativos. de assustar, por quê? Porque as pessoas já construíram sua vida nesses locais, né? Eu falo o caso de 20, 30 anos, 40 anos e a pessoa, infelizmente, quando não chega a um acordo, é desapropriado. Perde tudo. Meu Deus, é triste. Tem aqui isso. da região nossa, aqui, um bairro chamado Vila Rica, Sim. fica ao lado da César Freire Fagundes, que o pessoal perdeu tudo. Já estavam ali há um bom tempo. Perdeu tudo. Derrubaram a casa de 3 andares. 3 andares, construída, pintada. Tinha um comércio na própria residência, o cara ganhava vida ali e perdeu. Não teve acordo. E que tristeza, não é? É uma perda muito grande, né? Dessas famílias. Por isso que nós temos que entender bem, porque muitas pessoas desconhecem os seus direitos, né? Então, isso é muito importante que a gente saiba que para construir um imóvel, para você legalizar, para tudo, você tem que estar muito certinho. Sim. Muito certinho na prefeitura, para você poder... Não ter surpresa lá na frente. E sem falar depois que ninguém é eterno, né, querido? Porque qualquer problema, um falecimento, ou ter que ter uma partilha e tudo, você tem tudo irregular. Sim, aí não tem como partilhar, né? Aí não tem como partilhar e os herdeiros acabam recebendo todo um prejuízo, Sim. ao invés de ser alguma coisa boa, começa-se uma discussão. Uma coisa não é? interessante que acontece, eu ia até falar no final, né? Mas eu vou aproveitar Não, o gancho. fala tudo. Vou te falar o gancho agora. Nós Por exemplo, você queremos comprou um saber imóvel. tudo. Um exemplo, comprou um imóvel. Sim, Comprou um imóvel, uma pessoa conhecida, um amigo seu. E esse imóvel, você fez um contrato de gaveta, né? Você pegou o contrato, ficou uma via com você, uma via com essa pessoa. sim, Você está morando nesse imóvel e, vamos lá, vou pagar para essa pessoa direto 5 anos, não comprei do banco. Quando você compra do banco, está tudo regular. O banco não vai entrar numa fria, porque ele que vai comprar e você vai ser alienado a esse banco. certo. Mas quando você compra uma pessoa direta, na confiança, mesmo você tendo um contrato, você vai no cartório, colhe as assinaturas, registra tudo direitinho. Não é registro, você vai colher as assinaturas para dizer que aquela assinatura daquela pessoa é válida. Sim, E você pode, lá na frente, ter uma surpresa onde esse cara que vendeu para você, esse antigo proprietário que vendeu para você, ele vendeu para mais 10 pessoas. meu Deus. Isso aconteceu comigo. Verdade. Aconteceu comigo, tá? Antes de eu ser corretor, Sim. antes de eu ser perito, né? Não Sim. desconhecia. E aconteceu comigo. Eu comprei 2 lotes, Sim, onde hoje passa o rodoanel. E o corretor, não sei se realmente era corretor, depois eu vou falar um pouco mais do corretor, né? Que é importante o pessoal saber qual é o papel real do corretor, né? Se a pessoa tá com o pé no chão, o que é o corretor, o que é o imobiliário, porque em toda área tem o profissional honesto e o profissional desonesto. Toda área tem, não tem uma área que escape. E aí o que acontece? Para você evitar um problema desse parecido, que aconteceu comigo, né? O que você pode fazer? Eu comprei o imóvel de você, Sônia. certo. Tá? Você me vendeu. Aí, digamos que você venha a faltar, um exemplo, né? E a sua filha está de posse do imóvel, mas ela sabe que você comprou tudo, que você vendeu para essa pessoa, Sim, mas ela vai lá e vende para a terceira pessoa. Para evitar isso, o que é que você faz? Além de você ir no cartório por as assinaturas, obviamente você tem alguns documentos que você tem que pegar antes de você comprar o imóvel, porque o negócio é negócio, a amizade é a parte. Claro. Exemplos, documentos, certidão negativa do IPTU, certidão Sim. negativa dos proprietários, se ele for casado, certidão negativa do casal, para ver se não tem nenhuma dívida trabalhista, se não tem nenhuma penhora em cima do imóvel, mesmo com a matrícula atualizada. Você não sabe o que ele fez por trás, o que fim ele usou esse imóvel, né? Aí você faz o quê? Com posse desse contrato na mão, Sim. você vai até o cartório de imóveis onde você colheu aquela segunda via da matrícula e registra esse contrato junto a essa matrícula. Fala, ó, comprei dessa pessoa, esse é o atual proprietário, eu queria registrar esse contrato. Você vai Sim. pagar uma taxa que hoje está na média de uns R$500, vai. Mas você vai ter segurança, porque se amanhã ele for vender ou penhorar esse imóvel, ou financiar esse imóvel em bem próprio, ele não vai conseguir, porque na hora que sair essa matrícula, a segunda via dessa matrícula atualizada,
vai estar dizendo lá, olha, eu vendi esse imóvel para o Charles. Como é que você quer penhorar? Ah, não consigo dar penhora para você, porque você já vendeu esse imóvel. Mas ele não pagou. Bom, aí cabe a você. A maioria das pessoas não sabe disso. Não sabe disso. Se você fizer isso, você amarra o imóvel para você, até você terminar de pagar. Se você não paga, aí cabe ele provar na justiça que você não pagou e desfazer aquele negócio. Mas ele também não pode vender para mais uma segunda pessoa, porque está amarrado a você. Puxa, é um problemão. Mas isso é uma segurança que você tem. Um problemão, você vai gastar querido. hoje R$500, um exemplo, 500, 800 reais, não sei quanto que está o valor hoje, o 15º cartório de imóveis, que é o da nossa região, que atende a gente aqui, da região norte. Mas você vai ter uma segurança, porque tem muita gente picareta que faz isso. E some, né? E desaparece. Né? Desaparece. E nesse caso, falando que isso pode acontecer, como nós... Isso acontece muito nesses apartamentos do CDHU, que as pessoas... Porque eu ouço... Contrato de gaveta. O cara ganha o apartamento. Eu ouço tanto falar são histórias dessas absurdas. São histórias histórias absurdas. Do CDHU, que eu comprei, depois eu não podia, eu fiz um contrato de gaveta, ou o casal, o homem foi embora, não fez uma separação, não fez um divórcio, ainda continua tendo o direito, aquelas confusões, né? Sim. O que fazer numa situação dessa? Nesse caso não tem muito o que fazer, porque o imóvel está atrelado a quem foi o beneficiário, o primeiro beneficiário desse imóvel. Não tem muito o que fazer. É sempre o primeiro? Sempre o primeiro. Meu E Deus. tem um tempo, tem uma carência, eu não lembro bem a lei, mas tem que verificar a lei, tá? Porque aí, veja bem, o campo é muito grande, essa questão do imóvel. O pessoal pensa que é uma coisa simples, é só comprar e vender. Não, não é muito grande. Você tem, além da compra e venda, você tem a locação, tem a administração de condomínio, você tem muita coisa envolvida com imóveis. Então, assim, tem que verificar na lei se o CDHU ou se aquele Minha Casa Minha Vida, aquele financiamento, Certo. Em quanto tempo você pode ficar com aquele imóvel, o mínimo, a carência daquele imóvel, para você revender ele. Tá? Porque senão quem comprou perde o direito. Porque você pode até... Quem comprou atualmente perde o direito e quem foi o beneficiário primeiro também pode perder esse imóvel. O CDHU pode tomar de volta, porque você descumpriu uma cláusula contratual. Então não tem muito o que fazer. Aí perde, todo mundo perde. Todo mundo perde. Por isso que tem o famoso contrato de gaveta, que fica quieto, fica quietinho. Mas se alguém for abrir a boca, brigar, os dois perdem. Quem vendeu, né, e quem adquiriu. E no contrato de gaveta, digamos que a pessoa cumpriu direitinho o pagamento, tal, é aceito nesses casos? Eu não, como volto mais uma vez a informar. Tem que verificar o que está escrito na lei, né? A lei e o contrato que essa primeira pessoa adquiriu esse financiamento. Foi beneficiada com esse financiamento do CDHU. Porque os valores são muito pequenos, né? Porque não só o CDHU, mas aquele projeto Singapura, que foi criado pelo Paulo Maluf. Sim. E esse agora, Minha Casa Minha Vida. Tem que ver a carência. Quanto tempo eu sou obrigado, eu vou ter que ficar com esse imóvel para eu poder repassar ele. Porque pode chegar uma hora que eu esteja melhor de vida, eu não quero morar mais naquela comunidade que morar em outro local. Então eu não estou amarrado àquele imóvel a vida toda. Tá? Mas isso depende de contrato. Avaliar contrato e são contratos e contratos. Tá? Por isso que é importante as pessoas lerem os contratos, as pessoas lerem os contratos direitinho. Contratar um bom advogado, contratar um corretor de confiança, ou procurar a imobiliária mesmo que tem advogados, especialistas que vão auxiliar essas pessoas antes de fazer qualquer negócio, para não entrar numa fria. Aqui tem Osvaldo de Bragança Paulista. Obrigada, Osvaldo. Comprei um imóvel com contrato de gaveta há 26 anos e não sei onde está morando o dono. O que devo fazer para passar para o meu nome? Osvaldo de Bragança Paulista. Bom, vamos lá, Osvaldo. Posso responder? É um imóvel, Sim. Um contrato de gaveta. Sim. É um imóvel normal. Bom, Osvaldo, é uma recomendação. Procure o cartório de imóveis que atende a sua região. Peça a segunda via da matrícula desse imóvel, que com certeza vai ter. E verifique como é que está a situação desse imóvel hoje, né? Em nome de quem está, né? Para você conseguir verificar, até junto com esses herdeiros, o que eles podem, como é que eles vão proceder para poder passar esse imóvel para regularizar no seu nome. É o meio mais prático que tem no momento para resolver isso. Ir no cartório de imóveis, que atende a região dele. Atende a região dele. Isso. E lá ele vai encontrar, lógico, com certeza. não é? Com a segunda via da matrícula, ele vai verificar... A matrícula nada mais que a escritura, né? Nada mais é do que a certidão de nascimento do imóvel. Ali fala tudo. Está tudo escrito ali.
né? Sim. Muitas vezes você pode, não é a questão, até para ficar um imposto mais em conta, tem as questões de doação e dação do imóvel. Ou se você tem, existe eu até li recentemente, né, eu estou fazendo um curso de leilões, né, para arrematamento através de leilões. Certo. E muitas vezes você pode utilizar até da lei de uso capião, se você tem mais de 5, se eu não me engano, acho que são 5 ou 10 anos, preciso verificar a lei mais a fundo, mas você pode entrar com uso capião desse imóvel, porque você já comprou esse imóvel há muitos anos dessa pessoa. Detalhes, não querendo utilizar o uso capião, mas fazem mais de 10 anos, você não precisa nem da autorização dessa pessoa que vendeu esse imóvel para você. Nesse caso, você veja, são 25 anos, né, de contrato, não é? E levar esse contrato e, através desse contrato, não precisa nem da presença dos herdeiros. O próprio cartório vai te instruir como é que você vai fazer para poder passar esse imóvel para o seu nome, que é o melhor caminho que você tem que fazer no momento, passar para o seu nome, regularizar, passar o IPTU para o seu nome para poder esse imóvel se declarar seu. Porque são 26 anos aí Muito nesse tempo, caso, né? muito tempo. Como deve haver muitas pessoas numa situação difícil dessa. Mais uma vez, aquilo que eu falei para a senhora, antes de comprar o imóvel, certidão negativa de débito dos proprietários dos últimos 20 anos, certo. Tá? Se o proprietário é casado dele e da mulher, porque dependendo do tipo de relação, comunhão universal ou parcial de bens, certidão negativa do IPTU, junto à prefeitura, e a segunda via atualizada da matrícula do imóvel. Isso é muito importante antes de você comprar o imóvel. E detalhe, tanto para comprar ou tanto para vender, um conselho meu, não tenha pressa. Não faça com pressa. Pé no chão. Se a coisa tiver que ser sua, vai ser sua. Se não tiver, não adianta. Cristo que vai mudar. Você falou uma coisa. Mas não tenha pressa, porque a pressa é inimiga da perfeição. Não tenha pressa. Eu, quando quero uma coisa assim, já tenho pressa. Não faça isso. Principalmente com imóvel. Porque depois a dor de cabeça é para isso, já tenho pressa. E realmente, não é? Olha quanto documento que a gente precisa adquirir. E esses antes. documentos você consegue puxar hoje pelo celular. Sim. Vai no computador, entra no cartório, entra na prefeitura, você pega a segunda via na hora. Você paga uma taxa mínima e eles entregam na sua casa. Então, ou você recebe via PDF e imprime na sua casa. Não precisa ir no cartório. Hoje em dia está tudo mais fácil, mais prático, não é? Tenho dúvida, não conseguindo, não consigo fazer isso, não estou instruído para isso, eu tenho dificuldade, procura uma imobiliária de confiança. Não tem imobiliária de confiança, tem um corretor de confiança, procura um corretor. Não tem corretor, onde procura um advogado que cuida dessa área de imóveis, que ele vai te auxiliar. Agora você falou uma coisa interessante, a diferença entre corretores, não é? Perícia. E quem é que pode fazer essa avaliação toda? De venda, de corretor, de perito, de engenheiro. Parece que está tudo englobado numa coisa só, e não é assim, corretor, não é? Ele faz a avaliação do valor comercial do imóvel. Tem o valor venal, que é o valor que cabe o IPTU ser cobrado. Certo. Tem o valor comercial, o valor que realmente é válido, que você acha que vale o imóvel, tá? Muitas vezes o cara acha que vale 1 milhão, esse imóvel vale 600 mil, tá? Aí o cara fala, não, mas por menos de 1 milhão eu não vendo. E não vende. Fica lá 5, 10, 20 anos e não vende esse imóvel, tá? Agora, o engenheiro faz um outro tipo de perícia, a perícia estrutural do imóvel. Ele avalia se o imóvel vai cair, não vai cair, se aquela obra está regular ou não. Porque assim, para você fazer uma regularização, ou aliás, uma regularização no imóvel, qualquer obra no imóvel, ou uma ampliação desse imóvel, você tem que fazer um documento técnico junto ao CREA e apresentar à prefeitura, que chama ART, Autorização de Responsabilidade Técnica. Para quê? Para que, atrelado a essa reforma desse imóvel, tem um cara que está responsável por aquilo. Porque se amanhã der algum problema com esse imóvel cair, ou desabar, ou acontecer algum acidente grave, como muitas vezes já aconteceu, não sei se você lembra, na zona norte mesmo de São Paulo, se não me engano, na região da Brasilândia, o pedreiro foi lá fazendo puxadinho. Depois esse pedreiro morreu, depois de acho que 25 anos, 30 anos, esse imóvel desabou. Perderam tudo. E a sorte que eles era de madrugada, eu não lembro bem que região da Brasilândia é, mas eu lembro bem da cena, né, do vídeo, onde eles escutaram um estralo forte na estrutura, o pessoal saiu correndo para a rua e do nada o imóvel desabou. Por quê? Porque foi um pedreiro fazendo puxadinho de cá, puxadinho de lá, sem todo um apoio de um engenheiro, um técnico responsável.
Agora, tem uma coisa também. Por que será que é tão difícil e a prefeitura demora, prefeitura, subprefeitura, por que eles demoram tanto para... Vou te responder já. Vou te responder já. É complicado, porque assim, ó, vou falar para você. Eu tenho um caso que eu fiz recentemente, vou contar depois no final, onde eu tinha um imóvel para vender numa região, num bairro aqui próximo de São Paulo, próximo à Zona Norte, né, próximo da gente. Sim. E era um terreno atrelado, era uma matrícula, mais uma vez, para ajudar a população, ajudar quem não sabe, quem não tem esse conhecimento. Matrícula é a escritura. Era uma matrícula onde tinha uma casa e um terreno, separados por um muro. Aí foi entregue para mim para vender. Eu fiquei 2 anos para vender esse terreno, essa casa. Só que um queria a casa, o outro queria o terreno. Aí o outro queria o terreno, o outro queria a casa. Só que o proprietário não queria vender separado, ele queria vender o conjunto. Só que o conjunto para a região muito humilde, o pessoal, assim, e do lado, e para ajudar, né? Para ajudar, sempre as coisas vêm para ajudar, né? A gente fala ajudar quando é para ajudar, é atrapalhar. Né? Ajudar atrapalhando. Era do lado de uma comunidade, que era uma invasão. Tinha uma invasão mais ou menos ali há 1 ano. E a invasão comendo solto ali, o pessoal vendendo um terreno de 15 mil reais, 10 mil reais. Quem ia comprar uma casa de 400 mil reais, aliás, era 350 mil reais que ele queria nessa casa, quem ia comprar essa casa, sendo que do lado estava vendendo o terreno por 25 mil reais, 15 mil reais. Né? E aí o que eu fiz? Aí eu fiquei 2 anos nesse impasse, tudo, tive algumas invasões nesse imóvel, eu cuidando desse imóvel. Invadiram o imóvel, destruíram o imóvel, arrancaram toda a fiação elétrica, quebraram a porta, levaram, roubaram o que deram para roubar. E esse imóvel, o proprietário, um senhor de idade, um casal super gente boa, uns clientes amáveis, né? São meus amigos hoje. Sim. Eu falei, olha, eles tinham acabado de fazer a reforma, porque esse imóvel já estava alugado há 18 anos, né? Eles tinham acabado de fazer uma reforma e gastaram 45 mil reais nesse imóvel. Puxa. E aí ele falou assim, poxa, eu já gastei... Eu falei, se eu soubesse que o senhor ia gastar 45 mil reais nesse imóvel, eu não deixava o senhor gastar. Vendia do jeito que estava. Claro. Porque o antigo inquilino destruiu a casa. Quebrou telhado, quebrou janela, deixou a casa uma bagunça. E ele reformou para tentar vender. E ele queria um valor que, assim... uma área interessante, quase 300 metros quadrados. Só que já dividido. 150 do terreno, 150 da casa. Uma casa boa, uma casa muito boa, 2 dormitórios. Para a região, uma casa ótima. E com documento. Difícil, hein? Porque a maioria não tinha documento ali. Não tem, porque o pessoal... Porque é caro. Hoje, pra você ter ideia, né? O pessoal não tem noção. Mas assim, hoje, para você regularizar você averbar uma matrícula numa casa que vale 400 mil, você vai gastar na faixa de 15 a 20 mil reais. Quem tem isso? É difícil. E tem que ser à vista. E é à vista, né? O ITBI é 4% do valor do imóvel. Não tem como fugir. E aí você fala, mas eu vou fazer um contrato de 100 mil e vou fazer em cima do... Não, não vai fazer. Porque a prefeitura sabe quanto que vale o seu imóvel. Está referenciado. Não tem mais como fugir. Difícil. Tá? Aí o que eu fiz? Aí eu tive que usar a cabeça. Informei aos proprietários, falei, vamos fazer o seguinte, vamos separar esse terreno dessa matrícula, desse terreno dessa casa? Como? Falei, a gente contrata um escritório, já tem escritórios preparados para isso, que tem advogado, tem arquiteto, tem engenheiro, que assinam por isso. Sim. Tem que fazer uma planta, um projeto. Sim. Inclusive eu trouxe uma para mostrar para você depois. Certo. Onde você vai fazer uma planta baixa do terreno, né, da área, dessa matrícula, mostrar o que é a casa, o que é o terreno. Entrar com o processo administrativo na prefeitura, a prefeitura vai analisar esse processo, se pode ou não, né, se viabilidade ou não de desmembrar, e vai fazer dessa matrícula 2. Uma matrícula mãe vira 2 matrículas filhas. Sim. E aí vão ser 2 IPTUs. Aí sim eu consigo vender um para outro. Eu fiz isso. Sim. Há mais ou menos um ano e meio atrás. E até agora não foi regularizado. Não que não será regularizado, será regularizado, mas imagine só. Vou dar um exemplo básico. Grajaú, Zona Sul de São Paulo. Sabe quantas ligações de águas tem no Grajaú? Imagina, eu sei que é tão populoso. 570 mil. 570 Cada ligação mil. de água é uma casa. Aí você fala, mas não tem tanta casa lá? Tem, porque é uma casa em cima da outra. Porque assim, quando é comunidade, se é um puxadinho que tem 3 casas, cada casa tem um proprietário. Sim. Então, uma ligação de água para cada um. Mas Grajaú tem 570 mil ligações. Grajaú é maior que muitos países da Europa. Grajaú. Imagine só, a prefeitura com 20 técnicos para cuidar de toda essa cidade, que são 9 milhões de habitantes. Não dá conta.
tem Por isso que como. demora-se tanto. Por isso, agora você pega, por exemplo, Maringá, no Paraná. Se eu entro com a regularização de imóvel hoje, em 3 semanas sai. São Paulo dura em média de 1 ano e meio a 2 anos. Aí não é culpa do corretor, não é culpa É que é muita coisa. Depende de um terceiro. E quando você depende da prefeitura, depende de um funcionário de cuidar daquilo. A partir do momento que ele cuidou daquilo, analisou aquele processo e está tudo ok, ele vai assinar e regularizar, pronto. Porque eles querem receber também o IPTU. Não querem ficar. Lógico. É uma renda a mais para a prefeitura. Então, uma hora sai. Tem que ter paciência, porque São Paulo é muito grande. Muito é muita grande. moradia. Tem comunidades que você entra, você se perde lá dentro de tanta travessa, tanto beco, tanta escadaria. E cada escadaria tem uma casa. É complicado um lidar. morador, é uma família. São Paulo hoje é a quinta maior mundo, metrópole do né? mundo. Olha Olha a grandeza que nós estamos falando. Verdade, querido. Mas antes de eu ler assim essa pergunta, muito Sim. obrigada a você, Ricardo de Santana. Vamos ouvir os áudios. Vamos aos áudios, querido. Muito obrigada a você que está nos acompanhando. Você pode ligar aqui no celular, aqui, ao vivo, 99439-6897. Muito obrigada. Oi, boa tarde, queridos. Boa Aqui é a tarde. Regina Monteiro, falar diretamente de Moema. Eu acompanho o programa sempre que eu posso, especialmente quando tem pessoas do seu gabarito. O nosso perito de hoje, o Charles Reis, né? Soninha, você é um luxo, obrigada, viu? Programa maravilhoso. Obrigada, Sempre meu que amor. posso, estou acompanhando. Admiro obrigada. muito a clareza como você fala, viu, Charles? Obrigado. Vamos lá. Seguinte, a minha pergunta é: quando se adquire múltiplos imóveis para investimento e alguns apresentam vícios ocultos após a entrega, como rachaduras, infiltrações, possível solicitar uma perícia global ou individual por unidade? Por gentileza. E isso tem algum impacto na hora de adicionar judicialmente a construtora? Um abraço a todos. Abraço. Parabéns pelo conteúdo. Até mais. Obrigada, tô acompanhando querida. aqui. Puxa vida, que pergunta importante, não? Vamos lá. Esses vícios ocultos da construtora Sim. cabe a responsabilidade técnica de um engenheiro civil. Sim. Ele que é um engenheiro perito, né, que vai te auxiliar com isso. Ou você aciona a justiça diretamente, o juiz vai fazer essa perícia, ou você contrata um perito e já entra com essa ação judicial com essa informação que tem esses vícios ocultos. Os vícios ocultos, veja bem, a garantia, vou falar o que eu tenho de conhecimento, né, pela lei, a garantia de uma obra são 5 anos, de acordo com o CREA, né? Agora, são vícios ocultos, essa garantia ela se estende. Né? Pode durar, esse imóvel pode ter 20, 30 anos, essa garantia se estende, tá? Então não tem esse negócio de falar, mas já passou 5 anos, a pessoa não tem nada mais a ver com isso. Não, tem sim, tem muito a ver com isso, porque são vícios ocultos. São vícios que muitas vezes por exemplo, vou dar um exemplo básico aí de uma construção que impactou muito São Paulo, foi a construção da linha, mais ou menos a construção da linha amarela. Ali a Estação Pinheiros, onde a Estação Pinheiros desabou. Sim, verdade. Parece que, de acordo com o laudo técnico do CREA, a perícia na época, era para ser feito 10 pontos de solda numa coluna, eles estavam colocando 3 pontos de solda na coluna. E por coincidência, não veio cair depois, caiu durante a obra, quer dizer, isso é um vício oculto. Na verdade, ele era para usar um material A, quer dizer, na verdade, o que está acontecendo com a senhora é assim: a senhora comprou uma Ferrari e recebeu um Fusca. A senhora tem todo o direito de solicitar uma perícia de um engenheiro civil, né? E ele vai te auxiliar com isso. E você já entra com ação judicial, requerendo junto à construtora para poder sanar esses vícios ocultos, para você não ficar no prejuízo. E o ideal seria já promover talvez a ação já com tudo Se você comprovado, tiver condições, né? sim. Provado. Sim, condições, sim.
não é? É melhor, porque você já está embasada com aquilo. Do que esperar até o juiz solicitar, isso vai demorar um tempo, demora. né? Aí eu estou falando de tempo, é coisa de 1, 2 anos, 3 anos. Mas pode- o principal é que não cessa essa garantia. Não, isso não Não é? existe. É, a garantia de 5 anos é quando tiver tudo ok. Agora, se tiver com vício oculto, é muito sério. Então pode durar, essa obra pode ter, essa obra pode ter 20, 30 anos que essa garantia ainda persiste. Que importante, não? Muito obrigada, viu, pela sua pergunta. E eu tenho certeza que foi esclarecida. Um grande abraço. Vamos aos vídeos, aos áudios. Boa tarde, Soninha. Boa tarde, equipe tarde. Rede Elite. Boa tarde a todos os telespectadores. Aqui é a Denise Ribeiro, falando do bairro das Pimentas, em Guarulhos. Oh, meu amor, Desde já boa quero tarde. parabenizar pelo programa, tá sensacional. Inclusive, Obrigada. o tema hoje está muito interessante, que é perícia de imóveis. E eu quero fazer uma pergunta ao Dr. Charles Reis. Boa tarde, doutor. Eu quero saber de você qual a importância da perícia imobiliária nos processos judiciais. Obrigada pela atenção e até mais. Beijo, meu amor. Muito obrigada. Bom, vamos lá. A importância é esclarecimento, né, de todos os problemas que esse imóvel acarreta, dos valores que esse imóvel realmente tem no mercado e também dos vícios, né, que podem ocorrer durante essa compra desse imóvel, ou dessa regularização, ou das melhorias que foram feitas nesse imóvel. Então, assim, como eu disse no início, o juiz ele não tem essa bagagem, né, de conhecimento sobre a questão imobiliária, sobre o valor imobiliário desse imóvel. Mas é por isso que ele contrata um perito para poder que ele auxilie esse juiz informando o que está acontecendo nesse imóvel. Porque a partir do momento que você contrata uma perícia, é porque realmente existem muitos problemas ali para estar todas essas partes, né, nesse conflito. Então, o perito ele é uma parte essencial para tentar esclarecer todas as dúvidas que estão ocorrendo no momento nesse processo judicial. E para também se tornar algo justo. Sim, não para é? todos. O valor justo, indenização justa, tudo justo, né? A partilha justa. A partilha justa. E é muito importante. Principalmente se for uma separação, né? Porque ninguém quer ceder, né? Aí ninguém quer ceder. Vamos Aí ele fala assim, ó, para mim, depois. Olha lá, ó. Ele Você fica tem assim. Você tem uma pergunta? Assim? Tenho sim, meu amor. Aqui é o Ricardo de Santana. Boa tarde. Minha tia quer doar sua casa para mim. Quais são os procedimentos? Aí é doação. Veja bem, tem doação e tem dação. O importante, Ricardo, você procurar um advogado que seja responsável por essa área administrativa, tá? Não necessariamente precisa ser um perito, um advogado vai te auxiliar muito nisso. E tem, assim, eu não estou, porque são muitas leis, né? Mas doação, você tem um valor certo de imposto que você vai ter que pagar na transferência desse imóvel. E dação é como se ela estivesse doando para você. Aí você vai a sua tia não vai pagar, a sua tia na hora que fizer essa dação, ela não vai te pagar, ela não vai pagar imposto dessa transferência desse imóvel. Então procura um advogado administrativo, um advogado que cuida dessa área de imóveis, né? Que ele vai te auxiliar com isso. Agora, falando em minha tia quer doar sua casa para mim, aí nesse caso é um pouquinho mais abrangente, né? Qualquer transferência de imóvel você vai gastar um valor. Então você tem que tomar muito cuidado para você não gastar muito. Um exemplo, por exemplo, você comprou um imóvel hoje, né? Sim. E você comprou por 1 milhão. Passou-se 2 anos, você quer vender ele por 1,5 milhão. Certo. Existe um percalço na lei que se você vender ele por menos de 2 anos, você vai pagar um certo valor de imposto. Se você vender após 2 anos, esse imposto cai coisa de 70% a 80%. Então você tem que verificar muito bem a lei para você não... Porque senão o que vai acontecer? Se torna-se tão caro esses impostos, essas taxas, que não tem como fugir, que o pessoal, por isso que o pessoal não regulariza, com medo. Com medo porque também não tem. Não tem. Na verdade, eu acredito que ninguém faça uma poupança ali para regularizar o seu imóvel. Vai deixando. E tem que ser à vista. Não tem, no cartório não tem chororô. O ITBI, a taxa do cartório, o contrato, à vista, tudo no cash ali. E também nós temos que esclarecer
que quando se trata de doação, precisa ver os herdeiros também, né? Isso Por isso que complica um muito. advogado especializado Tem na que área de ser. imóveis para te auxiliar, para verificar. Ele vai puxar todas essas certidões, vai verificar a situação toda desse imóvel. De repente, até ele mesmo, se ele achar necessário, se tiver difícil para ele, vai procurar um perito para apresentar esse parecer técnico para ele e informar, olha, como é que está esse imóvel? Porque eu estou tentando resolver de um jeito e não estou conseguindo, porque tem algum entrave. E com o auxílio de um perito, ele vai conseguir tirar esse entrave. E não basta só ali uma assinatura que Não. está doado e tudo mais, nada disso, viu? Tem que fazer todo um processo Tem para verbar no seu todo um nome. processo no cartório para que se possa ser Senão o cartório não transferido faz. para o seu nome, viu, Ricardo? Vamos aos áudios. Obrigada, Japinha. Boa tarde, aqui é Marcelo Campos. Eu sou de São José dos Campos. Parabéns à equipe do programa. Obrigada, Doutor Marcelo. Charles Reis, eu gostaria de saber se em contratos e vendas de imóveis na planta é possível solicitar uma perícia após a entrega das chaves, caso o imóvel entregue não esteja de acordo com o que foi prometido. E isso ajuda no processo contra a construtora? Muito obrigado, viu? Um abraço a todos. Obrigada, um abraço. Interessante a pergunta. Sim, mas mais uma vez, qualquer dúvida que você tenha sobre o imóvel, com certeza você pode solicitar a perícia desse imóvel. Esse perito vai levantar as informações pertinentes a todo esse imóvel e apresentar para você o que está nesse entrave, se tem vícios ocultos ou se não tem, se tem documento atrasado ou não, se tem alguma ação trabalhista ou não. Mas nesse caso que ele falou que antes da entrega das chaves. Então, é um Se ele caso tem assim, alguma dúvida, sim. do imóvel Se ele tem alguma dúvida, sim. ser novo, não é? Eu entendi assim, que o imóvel deve ser novo e tem entrega das chaves e aí não está de acordo com o que foi combinado contratualmente, não Procure é? um advogado, né, que seja da área de imóveis, ele vai te auxiliar, vai te dar todo o caminho certo para você, do que está acontecendo nesse imóvel, e você pode contestar essa compra mesmo antes de receber esse imóvel, para você não ter problemas futuros. E não demora, viu? Porque com Não certeza acho que a demora. matrícula não tá, a matrícula ainda não tá separada ainda dessa área de terreno. Acho né? que sim, porque a entrega da chave não está separado ainda não, né? Agora é que eles vão fazer direitinho, Se né? você tem alguma dúvida referente ao imóvel, sim, procure um advogado para poder te auxiliar. Tá vendo? Muito obrigada, querido. Acho que está respondido, né? Vamos ao áudio. Oi, boa tarde, eu sou Neto do Carmo. Boa Falo tarde. aqui de São Roque. Boa tarde. Charles, estou gostando muito do programa. Você explica tudo direitinho. Soninho, um abraço. Um abraço, Minha querido. pergunta é, a perícia pode comprovar se o terreno foi mal nivelado e se pode causar problema na construção depois? Estou pensando em construir, mas o terreno parece mais ajambrado, sabe? Agradecer demais, um abraço. Abraço. Sim, são muitas dúvidas estruturais do terreno. Eu estou vendo que muita gente tem muita dificuldade, né? Você vê quantas muitas dúvidas, né? Essas dúvidas significam que o problema já existe, Com não certeza. Então, isso já não é mais uma questão de avaliação do imóvel, né? Como foi entregue esse imóvel. Então, você pode solicitar uma perícia técnica para avaliar essa questão do georreferenciamento desse imóvel. Tá? Como está essa divisão de imóvel e essa questão do nivelamento, seja ele de aclive ou de declive, né? Para você iniciar a sua obra. O ideal é você procurar um engenheiro civil, né, técnico, aliás, ligado à área de perícia, que ele vai te auxiliar com isso. é? Porque se não procurar um engenheiro especializado e tudo mais, e construir, de repente ele tem um problema muito sério, Com não é? Com certeza. essa obra. Não pode não. Qualquer construção, qualquer obra que você for fazer, seja ampliar ou uma obra nova, uma obra assim, até mesmo para você
instalar num terreno uma casa pré-moldada, aquelas casas de madeira, né? Madeira de lei, aquela coisa linda, maravilhosa. Linda. Você precisa de um engenheiro para te dar uma segurança, um documento que você pode fazer aquela obra ali. E outra coisa, a casa também, ela precisa estar bem... não é assim, tem que Até haver uma... Essas casas pré-moldadas, até para você uma- construir mesmo, eles pedem antes, tem todo um protocolo que eles falam, ó, eu quero a ligação elétrica assim, eu quero a ligação hidráulica assado, para você não ter problemas no futuro, porque senão eles acabam nem montando essa casa para você. Isso que eu estou falando de uma casa pré-moldada, de madeira, né? de madeira. Imagina uma casa estrutural, né, de alvenaria, que é a coisa mais séria. Depois de construída, não tem mais como mexer. A não ser que você destrua ela e construa outra, né? Verdade. E essas casas de madeira não podem ser colocadas assim, não, em qualquer lugar de forma nenhuma, Soninha, né? é que muita gente não procura o pedreiro, não procura um engenheiro para ajudar. Assim, eu sei que é caro, eu sei que não é fácil, nem todo mundo tem essa condição, mas se você tem uma certa condição, você consegue procurar um especialista para você, veja bem, para você não ter problema no futuro. Eu entendo assim, Charles, que quando você vai construir, você vai investir um valor do seu trabalho, não é? Daquilo que você fez durante a tua vida, daquilo que você sonhou. Então, você tem que procurar o melhor. Sim. Tem que fazer por merecer realmente, por fazer algo muito bom, que você não tenha problemas futuros, porque não tem coisa pior do que depois você depender de pedreiro, você depender de engenheiros, de prefeitura, de tudo, porque aí fica muito maior, Se você né? fizer uma coisa bem feita no início, uma vez feita, acabou, não precisa mais se preocupar. É verdade, e também valoriza mais. Com certeza, você pega uma casa hoje, tá? Recém-construída, com planta baixa, planta elétrica, planta hidráulica, planta fotovoltaica. Quer dizer, nossa, o que você pode pedir o que você quiser, porque não tem problema, não está arriscado ali. Regularizada na prefeitura. Quer dizer, então isso acontece muito com as holdings. Uma holding, para ela funcionar, tem que estar tudo legalizado, senão você não consegue fazer ela funcionar. Então, as incorporadoras não entram em qualquer negócio à toa, entram em um negócio regular. Né? Mesmo documentado, você futuramente pode ter problema. Imagina que você não tiver documentado. Ainda mais em holding, né? Com certeza. Nossa. Holding familiar é o que acontece Holding familiar, acontece muito isso e na verdade a holding é feita para uma proteção familiar e não para ter problemas, não é? Principalmente na questão das partilhas, né? Meu Deus. A familiar é uma coisa mais séria ainda. As grandes fortunas, né? E hoje já não precisa ser mais as grandes fortunas, né, querido? Qualquer um pode ir. Você pode se começar com um prevenir imóvel uma e terminar holding. com 100 imóveis, qualquer um. Qualquer um. Vamos ao áudio? Nosso querido Japinha aqui. Olá, boa tarde, Soninha. Ô, meu querido. Como que você tá, Soninha? Eu tá tudo tô bem com por aí? saudade de você. A loira mais bonita aí de Guarulhos do podcast, Tô com né? saudade de você. Campeã nesses temas aí que ela arruma, né? Essa mulher é muito inteligente. Obrigada, meu Hoje amigo. ela tá entrevistando o doutor, posso falar até doutor, né? O cara o doutor. perito em imóveis, ele é um doutor também, é o Charles Você Reis. viu? Você viu o nome? Prestou atenção no nome? Aproveitar aí, Soninha, perguntar pro doutor aí, pro doutor Charles Reis, que é real mesmo, o que eu vou falar é verdade mesmo. Essa casa que eu moro aqui em Piracicaba, Sim. Da moça, né, a gente morava lá em Guarulhos, a gente morava junto, e ela veio, eu apresentei, mostrei Piracicaba para ela, ela gostou do lugar, comprou esse imóvel que eu tô morando nele. Sim. E a gente tava morando junto ainda, só que não deu certo, ela foi para Guarulhos de volta. Eu queria fazer uma pergunta pro doutor Charles, seu Charles Reis. Essa casa não tem habite. Eu e ela, por exemplo, não entendo o que é isso, habite. Por isso, a casa dela está meio desvalorizada. Aí eu ia fazer uma pergunta pro doutor aí, pro Charles. Sim. O que é que eu tenho que fazer, tá bom? Ele
falar para mim o que é que eu tenho que fazer para acertar esse negócio de imóveis. Sim. E eu fico agradecendo já, tá bom? Um abraço aí, Soninha, Querido, tudo de bom. muito Falou, obrigada. Tô com saudade de você, menina. Também, Pica-Pau. O sucesso do meu podcast foi você. Um beijo, meu amor. Bom, vamos lá. Essa questão do Habite é da prefeitura. A prefeitura dá o Habite para você ir junto ao cartório e regularizar essa matrícula. Sem o Habite você não consegue tirar a escritura. Ele tem que procurar a prefeitura ou procurar um advogado da área de imóveis, que o advogado vai auxiliá-lo. Aí você fala, é muito caro? Não, procura saber primeiro o preço. É verdade. Uma vez feito, bem feito, você está sossegado. Tá? E sem o Habite você não consegue Eu acho que o melhor tirar a escritura. caminho é a prefeitura mesmo, não é? Você pode direto, dependendo da idade, se ele for aposentado, dependendo da idade que ele tiver, ele até, isso é entrega, não tem custo algum para ele. Tá? Mas sem o Habite, o cartório não vai lavrar a escritura para ele. Você sabe que Agora, se o imóvel não tem Habite, desculpa te interromper, já te interrompendo. Se o imóvel não tem Habite, tem algum problema no imóvel. Aí ele tem que verificar qual é o problema. Junto à prefeitura, vai estar escrito na prefeitura e tentar regularizar isso, para tentar tirar esse Habite. Sem esse Habite, o cartório não vai averbar a escritura para ele. Pica-Pau, eu vou te dar um conselho. É melhor você devolver esse imóvel e vir para Guarulhos. Voltar para Guarulhos. Volta para Mas Guarulhos. Piracicaba é muito gostoso. Piracicaba é uma cidade maravilhosa. Volta para Guarulhos, meu amigo. Grande abraço para você, meu querido. Ele é meu fã número 1, desde que começou o podcast aqui. Então, Beijo, só para explicar querido. para ele, o Habite nada mais é do que um documento dizendo que o imóvel está regular. Então, é como se fosse um atestado, ó, o seu imóvel está regular. Então, habite-se nesse imóvel. E nesse caso, eles vão no imóvel dele fazer uma vistoria? Sim, ele vai na prefeitura, ele leva um documento, uma conta de água do uso da casa, se ele não tem nada, ele tem um contrato de compra e venda, Sim. vai à prefeitura e fala, ó, estou com esse problema aqui, eu estou precisando do habite, o que está acontecendo? O setor responsável da prefeitura vai instruir ele direitinho. Tá? E até pode mandar alguém lá. E vai mandar o fiscal, verificar o que está fiscal acontecendo, informar para ele quais são as pendências que o imóvel tem para poder E regularizar. de repente está tudo certinho, você pode regularizar, deixar tudo normal, não é? Um abraço, meu querido. Boa tarde, Soninha. Boa Aqui é a tarde. Fabiana, da cidade de Luanda, no Paraná. Ei, Fabiana. Sempre assisto seus podcasts, gosto muito. Obrigada, muito meu da programação. amor. Muito obrigada. E hoje eu estou vendo que tem o convidado Charles Reis, perito em imóveis. Sim. Gostaria de saber dele os primeiros procedimentos, documentação, legais, como o primeiro passo assim, para estar comprando um imóvel. Uma boa pergunta, não é? O primeiro passo para a gente comprar um imóvel, não se apressar, como você falou. Pé no chão, não tenha Pé no pressa. chão. Verificar, você pode solicitar isso via internet ou pessoalmente, né? Como eu já havia dito. Certidão negativa de débito dos proprietários do imóvel, né? Se for casal dos dois, dos últimos 20 anos. Certidão negativa do IPTU, para saber como é que está o IPTU junto à prefeitura, se não está devendo os impostos. E a segunda via atualizada da matrícula do imóvel. Isso é uma segurança inicial. Tá? Segundo passo, você fazer um contrato de compra e venda, né? Colher as assinaturas dos proprietários. E terceiro passo, se possível, se você for comprar à vista, tudo bem. Se for só comprar junto ao proprietário, financiado junto com ele, vai envolver carro, vai envolver uma permuta, uma troca. Sim. Você ir junto ao cartório onde está registrado esse imóvel e amarrar esse contrato de compra e venda junto a esse imóvel para você não ter dor de cabeça lá na frente dele não vender para outras pessoas. Ou os herdeiros fazerem isso, porque você não sabe, né? Negócio são negócio, né? Que já então, que acontece muito, né? Acontece bastante, tá? Então, assim, tem uma só segurança. E muita gente, muitas pessoas ficam aí, vem e perde o imóvel porque é vendido para outro e não recebe nunca, não é? Com certeza. E outro detalhe, você vai comprar um imóvel, tá? Como eu disse, existem profissionais e profissionais. E quando se envolve dinheiro, infelizmente não dá para confiar em ninguém, tá? A gente tem que confiar desconfiando. Se você tem um corretor que está trabalhando, você já conhece esse corretor, tudo bem, você tem confiança nele, é seu amigo. Você tem uma imobiliária parceira, sua amiga, tudo bem.
Agora, se não é, se você não conhece, se é nova na cidade, verifique junto ao CRESSE dessa cidade a idoneidade dessa imobiliária e desses corretores, porque toda imobiliária está atrelada a um corretor. Tá? Nenhuma imobiliária existe se não tiver um corretor. É mesmo? Sim. Então ela tem que ter um corretor responsável. Certo. É igual uma empresa de engenharia. Se não tiver um engenheiro, ela não existe. Tem que ter um engenheiro que assine por ela. Tá? Porque tem muito, desculpa, em toda profissão tem muito picareta. E detalhe, você vai dar algum dinheiro, você está comprando um imóvel junto ao corretor ou junto à imobiliária. Você vai depositar algum dinheiro por segurança. Eu não estou falando que todo mundo é igual, estou dando o meu conselho. Deposite esses valores na conta do proprietário, porque corretor nenhum vende o imóvel. Quem vende o imóvel é o proprietário do imóvel. O corretor apenas faz a gestão da venda do imóvel. O que é essa gestão da venda do imóvel? Ele vai localizar o imóvel para você, vai te informar o imóvel, vai te levar para visitar o imóvel. Você pode solicitar para ele essas certidões, ele vai te apresentar, tá? E ele vai te auxiliar na hora de colher as assinaturas e vai te auxiliar também, se for um corretor sério, ele vai te auxiliar também no pós-venda desse imóvel. O que pode acontecer? Depois de você comprar um imóvel, poxa, apareceu um negócio aqui estranho. Chama o corretor vai te auxiliar e vai brigar junto com você aonde for necessário. Porque ele está ganhando para isso. Aquela comissão que o pessoal fala tanto que o corretor ganha, não é bem uma comissão. O CRESSE não trata como comissão. O CRESSE trata como honorários. Porque, na verdade, ele é um profissional liberal. Sim. É um profissional, é como se fosse um advogado. Ele vai te auxiliar com aquilo. Tá? Certo. E, mais uma vez, o corretor não vende nada. Ele só te faz a gestão da venda. Quem vende é o proprietário. Porque quem assina o recibo de compra e venda desse imóvel é o proprietário. Ele é o dono do imóvel, não é o corretor. Então, se tiver que pagar alguma coisa, tudo na conta do proprietário. Ah, mas eu quero minha comissão. Não, tudo bem, eu pago para o proprietário, que quem paga a comissão de venda, a comissão é quem vende, não quem compra. Outra coisa, tem corretores que estão cobrando aí, que é para quem está comprando e para quem está vendendo. Isso não pode. Tá? O certo é para quem vende. Agora, pode, se existe uma brecha na lei, pode assim. Eu tenho um imóvel que eu quero comprar. Certo. E a cidade ali, tá, eu não conheço a cidade, eu não conheço bem, eu contrato um corretor. Falo, ó, eu estou procurando um imóvel com essas características, com esses filtros. Certo. Eu quero que você procure esse imóvel para mim. Aí você está contratando ele para te caçar um imóvel. Tá? Ele vai localizar esse imóvel para você e ele pode te cobrar uma comissão porque ele está trabalhando para você. Aí ele vai te cobrar uma comissão porque ele trabalhou para você, ele achou aquele imóvel, ou não, pode ser que ele cobre, ou não, ou ele vai te cobrar, ele vai cobrar a comissão de quem vendeu. Tá? Nessas condições ele pode te cobrar, mas a comissão do corretor, que são os honorários dele, quem paga é apenas quem vende, não quem compra. Agora uma pergunta minha. Sim. O corretor, ele pede para trabalhar a venda do teu terreno, do imóvel? Sim, ele vai captar o imóvel, ele pede a captação. Ele vai fazer essa captação. Coloca a placa. Muitas vezes ele trabalha com a imobiliária, muitas vezes ele trabalha como autônomo. A minha pergunta é a seguinte, ele não conseguiu durante um tempo, teve um prazo, você é obrigado a fazer um contrato com ele? Não, e se vender ele... Não, você não é obrigado, autorização de venda do imóvel. O CRESSE, umas coisas que o CRESSE, ele cresce no Brasil todo, tá? O cara o corretor que é corretor em São Paulo, ele não pode ser corretor em Minas, nem na Bahia, nem no Rio de Janeiro. Para ele ser corretor em outros estados, ele tem que estar afiliado ao CRESSE dessas regiões. Tanto é que ele vai pagar essa, como é que fala? Não é a taxa, eu esqueci o nome, perdi o nome agora. É uma taxa que nós pagamos anualmente para o CRESSE, para ser filiado ao CRESSE. Certo. Então ele vai ter que pagar essa taxa para estar credenciado ao CRESSE da região que ele está vendendo. Tá? Então se ele é de São Paulo, ele só pode trabalhar em São Paulo, no estado de São Paulo. Tá? Agora, o que ele vai pedir para você, o que o CRESSE obriga ele a ter com você, proprietário do imóvel? Uma autorização de venda do imóvel. Pode ser uma autorização de venda, como é que fala? Um imóvel exclusivo ou não exclusivo. Você pode estar amarrado com ele, aí você tem que ficar com ele em média até 6 meses. 6 meses. É a obrigação, você tem que ficar afiliado a ele. Após 6 meses, você pode passar para qualquer outro corretor. Certo. Porque senão você vê casos de imóveis aí com 10, 20 placas de imobiliária. Então, cada imobiliário é um corretor, está atrelado a um corretor. Então, aí você não tem exclusividade com ninguém, você está atrelado a várias imobiliárias. Agora, se você está atrelado a uma imobiliária só, você não pode pôr outra placa. Você pode ficar aquela placa ali.
Tá? Certo, Então, e para isso eu tenho que assinar. você tem que ter autorização de uma venda, preferência, autorizar ele. Autorizá-lo. Isso, aí ele vender para você, aí ele responder vender. por você. E nessa autorização que você tem que colocar, olha, qualquer comissão, qualquer pagamento, qualquer sinal que seja Certo. colocado no meu nome. Porque tem muitos corretores que pegam o dinheiro e, ó, dão linha. Meu Deus, Tem, tudo e isso tem é muito gente, eu vi importante, um caso até aconteceu com uma comadre minha, o que ela me passou. né? Sim, Foi horrível esse caso, tá? Eu fiquei assim, abismado, porque eu não consigo ser assim, entender o que acho que é a sua normalidade. Mas tem uns que acham. Que é assim, ele dizem que foi um imobiliário, eu não sei, tá? Segundo ela me passou, né? Que essa pessoa comprou o imóvel, foi visitar esse imóvel, é um imóvel que era da mãe dela, sim. e estavam vendendo para partilhar entre os irmãos. Essa pessoa foi lá, viu o imóvel, gostou, tudo mais, etc e tal. E parece que essa pessoa depositou o dinheiro, 600 mil reais. E nada aconteceu. Sumiram com o dinheiro dele. Meu Deus. Então, quer dizer, o que deveria acontecer? Você apresentou o imóvel. Eu peguei o comprador, levei na sua casa, mostrei o seu imóvel, que você quer vender. Qualquer negociação, o comprador que vai comprar tem que ter essa expertise. Falar, não, peraí, agora o gestor de vendas é o corretor, mas o dinheiro depositado tem que ser feito porque com a segurança que ele está comprando. Sim. Porque depois você vai falar assim, eu depositei no nome desse corretor, mas vem cá, mas ele não é autorizado. Tudo bem, ele trouxe aqui e tudo, mas assim, ele só é autorizado a trazer as visitas aqui, mas a questão de receber ou não, isso é comigo, não é com ele. Lógico, é muito importante quando é o corretor ter é de confiança, tudo bem, não vai fazer isso com você, mas quando não é de confiança... como é que fica? E acontece muito isso. Né? Acontece. Infelizmente. E essa autorização é isso que eu falei para você, Soninha. Ela pode ser exclusiva ou não, tá? Sim. E ela pode ser, é isso aqui, ó. Deixa eu ver. E ela pode ser, e ela é onde que o CRES obriga ao corretor tá. Autorização de intermediação, de venda e locação. Olha, gente, já existe essa autorização aqui, olha. Que tem que ser preenchida essa autorização. De intermediação, de venda, locação, e aqui já está o valor e tudo mais, telefone, vai o colocar proprietário, placa, não vai colocar placa, vai pôr publicidade ou não, você pode divulgar o imóvel ou não, às vezes a pessoa não quer que divulgue o imóvel com medo de invasão, assalto. E muitas vezes, e detalhe, você não vai receber ninguém na sua casa se você não tiver um corretor. Se você, eu vim ver a casa, não, só com a presença do corretor. Isso está na autorização. Nossa, é interessante. Isso aqui é uma grande proteção, né? Essa uma aqui grande é a proteção. E essa aqui é uma matrícula, a matrícula de um imóvel. A matrícula de um imóvel, aqui. A segunda via. Quando se fala em matrícula, é a escritura. É a segunda via atualizada. Vem aqui, ó, matrícula. Custa R$80 em São Paulo, gente. O que é R$80 para uma coisa que você vai investir 600 mil, 1 milhão? Então, que seja 50 mil reais. Eu acho que... Com isso aqui, gente, você pode ir no banco, negociar, levantar um financiamento. Sem isso, fica muito difícil, isso aqui é um modelo de um parecer. E aqui... Um parecer técnico de um perito. Tudo isso, né? Tudo isso, são 28 folhas. Finalidade do parecer, interessado e avaliador. Essa é aquela casa que eu te falei, que é o terreno e a casa junto. Olha a foto. Aqui está o parecer técnico. Esse é o parecer técnico da avaliação do mercado. Gente, são muitas folhas, Isso é a perícia do imóvel, toda. A perícia todinha. Fala tudo, fala fórmulas, fala um monte de coisa. Tem muitas fotos, pesquisa, referência, onde fica, onde está localizado, os valores, comparativos, vem inclusive o currículo do corretor de imóvel, do parecer, obrigado para apresentar. Enfim, quanto tempo tem o imóvel. Puxa vida, que avaliação maravilhosa. Essa aqui é a avaliação simples, de um hotel que eu peguei para vender na Vila Maria. Aqui, ó. Avaliação de empresa e ponto comercial. Que todos os imobiliários geralmente fazem. Olha que importante, e isso assegura todos nós, né? Nos asseguramos de tudo isso. Parabéns, Charles, que maravilha. É muito, muito importante tudo isso, porque nós pensamos assim, a gente tem que considerar que tem pessoas de boa fé e de pessoas com má fé. E nós estamos falando de um bem, de uma propriedade muito importante. Nós temos mais áudio, querido?
Vamos Boa dar tarde, usar. Soninha, Sheila Maria. Ô, falando aqui de Sheilinha, Teresina, meu Piauí. amor. Ligadinha no seu podcast maravilhoso. Oh, tudo de bom. querida. Sempre trazendo temas precisos, né? É, tem Para a que sociedade, ser. para os seus ouvintes. Que maravilha. Obrigada, A minha linda. pergunta para o seu convidado é se um inventário pode ser feito em cartório ou se é só com a presença de advogado e se custa muito caro. Bom, vamos lá. Dos dois, tanto com a presença de um advogado ou no cartório. Tá? Hoje é livre já você procurar, porque dentro de um cartório você vai ter um advogado para te auxiliar lá, o advogado do cartório, e ele vai te cobrar para isso. Geralmente Isso. o pessoal faz dentro do cartório porque lá já faz tudo, já faz contrato, faz tudo direitinho, já encaminha de lá direto para onde o imóvel está atrelado, para o cartório que está registrado, porque tem um cartório de registro de imóveis e tem um cartório que você vai elaborar o contrato. São duas situações diferentes. Aqui na Zona Norte nós temos o Tucuruvi, né, que fica ali na Avenida Tucuruvi, do lado ali da nossa Caixa, né, da Caixa Econômica Federal. E o cartório que atende a região norte nossa, que é o 15º cartório que fica ali na cidade, ali na... Então quer dizer que pode ser feito sim no Pode. cartório e o cartório mesmo tem os advogados e tudo mais para Então, o certo seria orientar, pode fazer direto no né? cartório. E faz direto no cartório Isso. que Porque já lá você fica já pode fazer uma tudo... procuração pública, lá você já pode fazer um contrato, lá você já encaminha, informa já para o cartório o cartório setorial que já vai lavrar E essa fica averbação. tudo mais rápido, seguro, mais seguro, mais simples. Sheilinha, querida do Piauí, um beijo para você, meu amor. Sempre participando do nosso podcast. Muito obrigada. Boa tarde, aqui quem fala é o Ivan da Moca, mais Oi, uma Ivan, vez. querido. Um espectador assíduo do podcast Sim. Transformista, que aliás sempre nos traz grandes entrevistas. Obrigada. Hoje com o perito em imóveis, né, o senhor Charles Reis, e eu, como sendo corretor, eu gostaria de saber dele, hoje, quais são as precauções que você precisa ter antes de comprar um imóvel na planta. Muito obrigado aí mais uma vez, parabéns pelo programa. Obrigada. Boa tarde, Ivan. Bom, vamos lá. As precauções praticamente são as mesmas, tá? Essa planta está incorporada a uma construtora, né? Sim. Você pode colher a segunda via dessa matrícula, né? E verificar a idoneidade dessa construtora ou dessa incorporadora, né? Junto aí os órgãos, né, competentes, seja a prefeitura, né, e seja os cartórios, para você saber o que realmente você está comprando. Um detalhe interessante que eu vi, me procuraram semana passada, foi até uma pessoa muito próxima a mim, onde a pessoa comprou um apartamento na planta. Sim. E eu nunca vi isso, tá? Mas se a matrícula está aceitando, eu acho que deve ser válido, né? Cabe aí a você verificar aí junto aos órgãos competentes ou procurar um advogado para te auxiliar. Mas eles estavam medindo a área construída do apartamento junto com as paredes. A parede estava contando a área construída. Eu nunca vi isso. Que eu saiba, a área interna do apartamento é a área interna, a parede não conta. Eles estavam contando a parede. A metragem? A metragem que a parede contava. Então, quer dizer, na verdade o cara comprou, acho que foi 39 metros quadrados na planta, e quando ele foi medir a área construída só tinha 32. Aí a construtora informou para ele que as paredes contavam. Eu não entendi aquilo. Bom, não sei. Eu sinceramente nunca ouvi. Mas assim, você consegue, as precauções no caso do imóvel na planta é verificar a idoneidade da construtora ou da incorporadora que está te vendendo. Verificar uma segunda via dessa matrícula, né, para ver se realmente é dessa construtora mesmo que está comprando. E verificar também a questão dela, como é que ela está no mercado, se ela não tem dívida, porque muitas vezes você pode comprar uma coisa e na hora que der um prazo para te entregar, ela não te entrega, porque ela está falida. E incorporadora ou a construtora, você tem que pesquisar. Bastante. Muito. Saber se ela já fez outras construções em outras cidades, em outro estado, os sócios, enfim, o poder aquisitivo dela, se ela pode fazer um financiamento, se não pode, porque de repente você passa
o teu imóvel, porque, obviamente, para ela conseguir todos os financiamentos e incorporar, você está transferindo para ela a sua propriedade. Sim. Então, você vai ficar sem renda e sem o seu bem. Então, você tem que tomar muito cuidado com a idoneidade dessas construtoras. É muito importante isso também. Vamos aos áudios. Muito obrigada. Olá, boa noite. Boa Meu nome é noite. Alcides Pereira, falo aqui de Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Estou adorando o programa. Obrigada, Parabéns aí querido. pela equipe. Obrigada. O pessoal da TV Elite. Eu queria perguntar para o doutor Charles ou Soninha. Sim, Charles Reis, o perito, me tira uma dúvida. sim. Quando a gente compra um imóvel usado e quer garantir que ele está com a estrutura certinha, qual é o tipo de perícia que a gente deve pedir? Isso é feito antes ou depois de fechar o contrato com o vendedor? Obrigado, viu? Obrigada. Tô aprendendo muito com vocês. Muito obrigada. Bom, vamos lá. Antes, de preferência, né? Procurar um engenheiro civil que possa te Então, auxiliar. nesse caso, é o engenheiro. O Sim, engenheiro civil é que vai dar cara esse laudo para estrutural, ele. vai te falar a situação elétrica desse imóvel, hidráulica, vai te falar a situação estrutural desse imóvel, se tem rachadura, se não tem, como é que está a situação dos vizinhos, porque existem muitos imóveis assim, até na nossa Zona Norte tem muito isso. Tem uma determinação da Prefeitura de São Paulo que fala que os imóveis não podem, os atuais, né? Até os atuais que eu falo, coisa até de 30 anos atrás, que eles não podem ter, não pode ser mais um grudado no outro. Porque se o cara fizer uma obra na casa dele, vai afetar a sua. Sim. Ou até a questão até de a famosa umidade, muita umidade entre as paredes, né? Um imóvel colado no outro. Então tem que haver um afastamento, se não me engano, a lei fala em coisa de meio metro, de casa para casa, né? De terreno para terreno. Porque muitas pessoas vão construir que aproveitar o máximo do terreno. Isso não pode mais. Tá? Muitos habites não são dados por causa disso. Porque o cara quer, por isso que se pede projeto, vai ser analisado esse projeto para liberar essa obra. Você não pode fazer uma coisa grudada com a outra. Então você está... Que sempre foi muito comum isso, não né? Pode mais. O imóvel não você pode mais. Você está interferindo no seu vizinho, você vai causar problemas para ele. E depois de construído, você vai fazer o quê? Vai destruir a casa? Como é que vai fazer? Não vai Destruir a parede? Quem vai ficar com maior... Mas se ele tiver um pouco de paciência e pensar um pouco mais, porque assim, como vou dizer mais uma vez, se o imóvel tiver que ser dele, vai ser dele. Mas tenha calma, paciência, procure um engenheiro civil e fala, olha, eu vou comprar um imóvel X, eu queria saber quanto custaria para fazer essa perícia, eu quero saber tudo desse imóvel. E o engenheiro vai no local, se a pessoa quiser vender, ela vai deixar ele entrar, vai deixar ele verificar. E os cartórios também as matrículas. Com certeza. É como você falou, né, Charles? Tudo. Tem que saber tudo, pesquisar tudo tudo referente ao imóvel, porque, na verdade, você está adquirindo um patrimônio com o esforço do seu trabalho, né? Com certeza. É a sua segurança, né? Segurança. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Fabrício. Boa tarde, Fabrício. Antunes, eu falo aqui de Campinas. Campinas. Ao senhor perito Charles Reis, Soninha, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade e também elogiar um programa maravilhoso que vocês fazem. Eu adoro assistir. Obrigada. E às vezes, mesmo que eu não possa assistir, eu estou escutando. Muito obrigado. É meu prazer estar aqui. Obrigada. Parabéns, viu? Obrigada. Estou aprendendo muito nessa aula de vocês hoje. Eu queria saber o seguinte. Quando a gente compra um apartamento em prédio antigo, tem como fazer uma perícia para saber se há risco estrutural ou infiltrações escondidas? Isso é comum em imóveis antigos ou não? Um beijo, Soninha. Beijo, meu querido. Você, muito obrigada. Mesma forma. Bom, vamos lá. Sim, tem como fazer, tá? Tem como saber, né? O próprio perito, ele... Engraçado que eu faço parte de um grupo, eu tenho uma empresa de engenharia, né? Eu trabalho na área ambiental e sanitária, que cuida de água e esgoto. E eu tenho um grupo de amigos, né, que eu participo,
E eles são caça-vazamentos. E esses caça-vazamentos, eles apresentam cada história que eu vou te falar para você. Que importante. O que fizeram no imóvel há 20, 30 anos atrás é uma coisa muito que eu acho assim, um absurdo. Os famosos pedreiros, que são pedreiros, pintores, encanadores, eletricistas, ele aplica piso, ele dança, ele faz aula de judô, ele faz tudo. Não existe isso. O profissional ele tem que ser profissional numa área. Ele não pode, ele pode ser, especializar em várias áreas, sim. Mas ele não pode dizer que ele faz, porque às vezes o cara fala que faz, mas não é um profissional específico naquela área. Igual um advogado. Ele é criminalista. Ele é criminalista, ele é bom em crime, mas ele não é bom em vara de família. Sim. Ou ele é bom em crime, mas não é bom em vara trabalhista. A não ser que ele se especializou na área trabalhista. Estou dando um exemplo. Tá? Como os médicos também, então, não assim, é? As especialidades médicas. Um cirurgião não pode ser um pediatra. Ou ele pode até ser, que ele fez essa disciplina na faculdade. Mas ele se especializou em cirurgia, não em pediatria. Porque tem coisas que a pediatria fala que a cirurgia não fala. E por aí vai. Bom, enfim, o engenheiro, né, perito, né, ele vai te dar esse parecer técnico, dizendo a situação desse imóvel, quanto à questão de infiltrações ou não. E muitas vezes ele vai contratar um caça-vazamentos para verificar se tem infiltrações no imóvel ou não. Tá? Mas e hoje... desculpa. Não, fica à vontade. Mas nesse caso, quem deve assumir, porque se o prédio é antigo, com certeza não deve haver vazamento em um apartamento, né? Ou qualquer coisa, normalmente é no prédio. Normalmente tem outros moradores que já reclamam da situação, não é? Hoje um artifício que o engenheiro perito faz, ele tem um equipamento, um aparelho que ele passa na parede e ele calcula a umidade que está nessa parede. Sim. E por trás muitas vezes não vai ter, né? Como eu falei, por exemplo, quando você faz um imóvel com um mando figurino, que ele tem planta baixa, que ele tem planta hidráulica, planta elétrica, planta fotovoltaica, você sabe onde está passando aquele cano de água, aquele cano de esgoto. Porque isso aí envolve na estrutura do prédio. E você pode pegar um problema muito sério, porque se esse vazamento não tiver no seu apartamento, estiver vindo de cima, ou se o seu apartamento está causando um problema no apartamento de baixo, você vai ter que arrumar o apartamento do vizinho. Então esse ônus vai ser cobrado de você no futuro. Então é importante você contratar sim esse perito, esse engenheiro civil, para que ele dê essa tranquilidade para você no futuro, porque senão essa bucha vai sobrar para você depois. E também no prédio é importante saber, através do síndico... O síndico sabe de tudo. É porque o síndico sabe de tudo. O síndico se existem outros, né? Isso. Se existem reclamação outros tem todo apartamentos. Dia. Isso. E é para isso que você tem lá o caderno de ocorrência, para você dar uma lidinha. E se isso acontecer no prédio, você já sabe que tem que se fazer uma reunião no condomínio, uma assembleia e com certeza contratar o perito, o engenheiro, para que você tenha segurança e também para dividir toda essa despesa que não é causada em um único bem, né? Em um único imóvel, né? Em um único apartamento. Morar em condomínio é complicado, né? Porque uma coisa que eu peguei um caso até engraçado, que assim, eu não gosto de enganar ninguém. Eu procuro ser o mais prático e honesto possível. Mas como a gente não consegue agradar a todos, entende? Nem Jesus Cristo conseguiu, mas eu, né? Não vou conseguir. Então, assim, uma senhora me procurou uma vez, recentemente, a casa dela é aqui próximo, né? A casa dela é na Panorama. Uma casa linda, maravilhosa, uma casa fantástica. E ela morava sozinha. E ela falou que queria comprar um apartamento, queria vender a casa dela, e comprar um apartamento para morar próximo ao filho. Do lado dos netos, etc. E tal. Uma senhora de idade, super gente boa, simpática, muito educada. Aí eu falei para ela assim, minha senhora, o nome dela eu não lembro agora. Eu falei, minha senhora, a senhora já morou em condomínio, morou com outras pessoas? A senhora mora aqui num paraíso, uma rua sem saída, uma rua Panorama, que é uma rua maravilhosa, bem arborizada, uma praça, tem um segurança privada na rua. A senhora já morou em apartamento? Ela falou assim, não. Eu quero morar, que meu filho mora, acha muito legal, muito seguro. Eu falei, sim. Veja bem, quem faz o bairro é você. Quem faz a sua rua é você, né? O que eu acho assim, você mora numa casa, numa residência, né, privada, o que você não gasta em condomínio, se você não paga condomínio, você gasta em segurança, o máximo possível. Sim. Então assim, o condomínio tem aquela situação,
existem gostos de... Eu não gosto de condomínio, muito menos em apartamento. O cara que mora no térreo tem uma árvore, uma goiabeira na frente da casa dele, da janela dele. E aquela goiabeira está gerando folha, está gerando sombra, ele abre de manhã cedo a janela, ele perde o sol. Aí ele faz uma assembleia para tirar aquela árvore ali e levar para o fundo do edifício. Aí vão lá, faz a assembleia, aprovam, arranca a árvore e leva para o fundo do edifício. Aí o morador que está atrás da goiabeira, que recebia essa sombra da goiabeira, não gostou, porque ele não estava na reunião e tiraram a goiabeira que estava sombra para ele. Ele vai fazer uma assembleia, tira a goiabeira do fundo e volta para o mesmo lugar. Então assim, morar em condomínio é complicado, você tem que gostar. Você tem que gostar e detalhe, é seu, mas não é seu, é igual um carro. O carro e casa, é sua, mas não é sua. Se você não pagar o IPTU, com uns 10 anos a prefeitura vai lá e toma de você. Igual o carro. Se você não pagar o IPVA, no outro ano, se você for parado numa blitz porque você não pagou o licenciamento que está atrelado ao IPVA, você perde o teu carro, ele vai para o pátio. Então assim, condomínio é isso, é seu, mas não é seu. Então você tem que gostar e saber morar, e aguentar, porque não é que você fechou a porta, tá tranquilo, não. O cara vai na tua porta, bate lá, olha, você tá pisando com um salto alto de noite lá, tá me atrapalhando, não tô conseguindo dormir. Quer dizer, realmente assim, tem que gostar, tem que saber morar e conviver entre sociedade. Com certeza. Porque nunca ninguém tá contente. Bem, finalizamos. Querido, estamos aqui finalizando o nosso podcast. Aí eu digo, que pena, nós continuaríamos, Charles, esse bate-papo com você. Amanhã é feriado, dia do trabalho. Agradável, não é? E eu gostaria que você deixasse a sua mensagem para todos os nossos ouvintes, telespectadores, lembrando que você que não pôde assistir ou quer assistir na íntegra, amanhã já estará aí no YouTube todo esse bate-papo. Quando você tiver dúvida, dá um alôzinho lá para o nosso querido Charles. Ele tem uma equipe, são engenheiros, são técnicos, enfim, dá um alôzinho. Se não souber, nós vamos colocar o telefone dele e vai ficar à disposição a partir de amanhã lá no YouTube. Querido, deixa a sua mensagem, porque hoje nós estamos finalizando aqui o nosso podcast e pela última vez nesse estúdio, porque a Rede Elite cresceu, né? Então ela vai para um lugar muito mais bonito e vamos continuar recebendo você com todo carinho, com muitos bate-papos, muitas entrevistas interessantes, como essa, e instrutivas, como essa do nosso querido amigo Charles Reis. Fique à vontade, meu querido. Soninha, muito obrigado pelo convite. Como eu disse para você, nós temos assunto aqui para virar noite, virar dias conversando e tentando esclarecer. Obviamente que a gente não sabe de tudo, porque são muitas leis, muitas informações. A venda de imóveis, a perícia de imóveis, a procura de imóveis é dinâmica. Sim, sim. Corre o mundo afora, né? E as pessoas têm que se sentir tranquilas e seguras para poder adquirir seu bem, que é um sonho. E o que a gente não quer como corretor, né, ou como perito, ou como gestor da venda, como eu disse, é tirar esse sonho, que esse sonho não vire um pesadelo. E mais uma vez, se você, um conselho que eu vou dar, né, um conselho e uma dica, você tem os meios aí para investigar os seus corretores, né, as suas imobiliárias. O Cresce de São Paulo é os Cresces aí do Brasil, de todas as regiões, está aí disponível para você consultar esses profissionais, a idoneidade deles, né? Sim. Se você não tem uma imobiliária de confiança, dê credibilidade para o corretor autônomo, né? Não é porque ele não tem uma imobiliária, é porque ele trabalha em home office, que home office hoje virou uma coisa assim, uma coisa inédita, né? Inédita e segura, porque a maioria das coisas hoje é feito em home office. Sim. Dê a credibilidade para esse profissional, porque ele também é filho de Deus e ele precisa aí sustentar a família dele, né? E a credibilidade do corretor é a credibilidade da imobiliária. O que um corretor faz, uma imobiliária faz, os serviços são idênticos, tá? Profissionais bons tem no mercado, é só você procurar. E eu agradeço muito ter esclarecido. Peço desculpa se eu não pude esclarecer 100% as dúvidas de todos, mas tem o meu canal, meus canais de contato. Pode me procurar, se eu não puder ajudar, eu indico os profissionais de confiança, você pode ficar seguro disso e agradeço. Um bom feriado a todos. E deixe seu telefone. Meu contato meu WhatsApp é 11 99831
0586. E meu Instagram é Charles Perito, Charles Reis Perito. @Charles Reis Perito. Bem, estamos finalizando aqui o nosso podcast Momentos e eu quero desejar a você um feliz feriado, porque amanhã é o Dia do Trabalhador, um dia muito especial, um dia que nós nos lembramos de cada momento na nossa vida, de todas as experiências, daquilo que construímos na nossa vida, o dia a dia, o dia do trabalho, o dia do trabalhador, e é um momento de aproveitarmos e inclusive para repensarmos também se aquilo que nós estamos fazendo bem, estamos fazendo para ganhar dinheiro, ou se realmente está nos dando aquela alegria em trabalhar naquilo que nós fazemos, que hoje em dia é muito difícil e muitas vezes nós temos sim que trabalharmos sem nos alegrarmos com aquilo que fazemos, pela necessidade ou por qualquer outra razão. Mas amanhã é o dia de comemorar. Se comemore, se ame, porque cada um de nós tem o seu próprio valor. Eu agradeço aqui à Rede Elite, a todos vocês que participaram, ao nosso convidado, a toda essa equipe e até a próxima semana num lugar muito bonito. Um grande beijo e até a próxima quarta-feira, se Deus assim permitir. Mas, um momentinho, ainda temos o presente. O nosso presente é você, querido. Obrigado. Não finalizou. Que bom, que chique. Se você ganhar presente, eu tinha passado perfume. O nosso carinho para você, Maravilha. meu amor. Posso abrir o presente aqui? Pode, deve. Bora. Que maravilha, isso é muito bom. Uma lembrancinha. Vou ficar marcar dando like no programa dela todo dia para me chamar de novo. Mas você precisa fazer um podcast. Ótimo. Tem que fazer o teu podcast, porque é tanta dúvida que ele tem que fazer o podcast na Rede Elite. Olha, que chique. É uma lembrancinha nossa, olha aí, ó. A Soninha para casa. E outra coisa, ele tá me levando para casa. Tô levando ela para casa, hein? E outra coisa. Os cafés da manhã vão estar bem servidos. E eu quero agradecer a vocês que nos acompanharam nesse estúdio durante tantos anos. Muito obrigada ao meu querido Japinha, que está ali. Obrigada por tudo, meu amor, e um grande beijo. E agora sim, até a próxima semana. Fiquem com Deus. Obrigada. Muito obrigada, querido. Obrigado, Soninha. A Rádio Elite acabou de apresentar a revista eletrônica Momentos com Sônia Apolônio.